pessoal, interrompendo, passando aqui para interromper rapidamente a entrevista antes dela começar, tá? Fazer só alguns adendos importantes em algumas entrevistas. O vídeo não vai entrar em todas, tá? Prometo. Vocês não vão me ver assim, dando esses sustos em vocês toda hora. É uma coisa muito importante. Algumas entrevistas nossas a gente fez antes do projeto passar a NS Podcast. Então vocês vão me ouvir falar algumas vezes SEV Podcast ou SEVcast, tá? Esses projetos eram originais do SEV, né? O SEV era o produtor desse projeto e depois eu assumi como produtor a partir do NS e o SEV entrou como parceiro. Então, assim, algumas vezes vocês vão ouvir e falar, caramba, o Iago tá falando SEVcast, SEV Podcast. Na verdade, é o NS Podcast, mas a gente vai usar algumas vezes isso porque era o projeto antigo nosso, tá? Outra coisa muito importante, acho que umas 12 ou 13 entrevistas foram gravadas no começo do ano de 2022. Então, a gente está falando ali de março, abril de 2022. Então, tem algumas temáticas que a gente vai passar que eram as temáticas da época, especificamente. Então, assim, não acho que ninguém vai ficar boiando. Pelo contrário, vai ter até mais informações do que a gente tinha na conversa em si, disponíveis para vocês. Mas vai ser muito importante que vocês pensem e reflitam também a partir de uma perspectiva de contexto, né? Que falava no começo de março, ali começo de abril, a depender da entrevista, tá bom? Então, pessoal, espero muito que vocês gostem da entrevista que está vindo na sequência. Espero muito que vocês curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo aquilo que os youtubers pedem para vocês, porque isso ajuda demais a gente aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção até o momento e eu espero muito que vocês curtam a entrevista que está muito legal na sequência, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado de coração por estarem aqui comigo e a gente começa a entrevista agora. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um SEVcast. Meu nome é Iago, queria agradecer a todos pela presença, agradecer a todos pelo engajamento nos últimos vídeos, isso é muito importante para a gente. E como vocês já sabem, e eu também já sei, a gente está acostumado a ter essa relação, eu sempre peço para vocês no começo do vídeo as mesmas coisas que quase todos aqui no YouTube pedem para vocês, que deixem a curtida aqui no vídeo, comentem, por favor, se inscrevam no canal e, por favor, ativem as notificações. Tá? Todo esse processo que a gente está fazendo de curtir, comentar, se inscrever, ativar a notificação é importante para que o YouTube entenda que o projeto, de fato, é grande, de fato é um projeto que vocês gostem e, de fato, é um projeto que vocês têm interesse, tá? E aí ele ajuda a distribuir com mais facilidade o nosso conteúdo. E hoje, meus amigos, quem está aí do outro lado, hoje eu não faço ideia do que vai sair desta resenha, porque eu me coloco em situações muito ruins em público, que eu começo a chamar amigo. E quando você chama amigo, a resenha vai longe. E a resenha vai longe sem muito limite. E isso me preocupa. Entendeu? Isso me preocupa. Quando a gente começa a chamar professores, universitários, lá que você nunca viu na vida, você só conhece pela literatura, você ainda tem até uma certa formalidade ali para tratar, e aí você dá uma tirada de pé. Agora eu estou nesse domingo, a gente está gravando no domingo, dia 6, dia 6 do 3, e eu estou conversando com um amigo, e eu não faço a mínima ideia para onde essa resenha vai, espero muito que vocês gostem. Leôncio, meu amigo, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por estar aqui, obrigado por esse tempo. E eu vou começar fazendo uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é no sentido de a gente não fazer a apresentação de quem está no meio científico como se fosse currículo Lattes. Eu odeio essa parte, eu odeio o currículo Lattes, então eu estou fazendo essa campanha contra, que é o seguinte, se apresente, quem é você? Como que você se definiria para esse grande público que eu assisto? Opa! Iago, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Espero que a nossa resenha não saia muito script, né? Porque senão pode ir por caminhos obscuros e aí pode dar problema. Mas vamos contar um pouquinho aí quem sou eu. Eu sou um nortenho mineiro da cidade de Virgem da Lapa, filho de seu Tião e de Dona Cida.
de família humilde, uma cidade muito pequena, lá no norte, quase na Bahia. Sou quase baiano, então hoje eu não tenho sotaque de baiano, mas quando eu entrei lá em 2010, na faculdade, as pessoas me falavam, tu é baiano, é? E eu, não sou baiano, sou mineiro, cara. Aí, por conta disso, eu mudei um pouco. Hoje as pessoas nem sabem que eu sou de lá, mas eu sou de uma cidade mineira, no norte de Minas Gerais, no nordeste de Minas Gerais, próximo da divisa com o sul da Bahia. E daí, então, em 2010, passei no vestibular, fui estudar licenciatura lá em Florestal, um campus avançado da Universidade Federal de Viçosa. Posteriormente, vim para Viçosa fazer o bacharelado, segui no mestrado e, posteriormente, agora, doutorado. Espero, até o fim de 2022, terminar esse mestrado, esse doutorado. Então, aí já são 12 anos nessa luta, né? Se tivesse carteira assinada, contribuição para a Previdência, eu já estaria bem adiantado aí. Mas, basicamente, é isso. Aí, se você quiser saber alguma coisa específica, aí a gente vai conversar. Não só perguntando, mas basicamente é isso. Excelente, meu amigo. Cara, uma coisa que eu sempre tenho perguntado é assim, pelo menos, e aí o pessoal que está acostumado aqui a ouvir a gente já está acostumado com o meu jeito. Geralmente, na minha vivência, o que me levou à educação física, ou no meu caso, a ciência do esporte lá no Unicamp, que é o equivalente, foi uma paixão pelo futebol. Então, eu tive um contato com uma modalidade esportiva muito forte, de fato. E eu sempre tenho curiosidade de como foi a infância, ou como foi os primeiros contatos com o esporte, ou com a educação física de maneira geral, e como que você fez, assim, o que te deu essa paixão para gastar 12 anos da sua vida estudando dentro dessa área? De onde surgiu isso? Cara, então, assim, eu meio que caí na educação física de paraquedas e eu vou te explicar. Vamos lá. Eu, cidade pequena, menino de rua, de roça. Então, daí já começava que eu brincava de futebol na rua, polícia ladrão, pique-pegue, tudo quanto é coisa. Então, tipo, eu sempre fui das brincadeiras, das atividades, enfim. Aí eu fui ficando mais velho, comecei a participar de jogos escolares. Então, eu me aproximei muito do futebol, do handball. Então, eu fui atleta de handball naqueles jogos escolares aqui em Minas Gerais, o GENG, Jogos Escolares de Minas Gerais. Participei em vários momentos, de vários GENGs. Então, eu tinha uma paixão por handball. Joguei, sei lá, uns 8 anos de handball. E aí eu gostava muito de esporte, handball, futebol, tudo que esporte, eu estava no meio. E aí, antes de chegar, de chegar no fato como eu entrei na educação física, é tanto que nas aulas de educação física, eu não sou o melhor em nenhum esporte, mas eu consigo ser um dos melhores em todos os esportes. Sim, eu tenho habilidade motora para todos os esportes. Então, assim, a minha coordenação motor, o meu repertório motor é muito bom. Então, daí você já vê que eu sempre tive envolvido em atividades assim. Mas eu nunca pensei em fazer educação física. Eu já fui músico, então eu estava com um pouquinho de pé na música, então eu fiquei com uma banda durante 6 anos, tocava numa banda. Quando eu estava no ensino médio, eu era muito bom na área das exatas, então eu gostava muito de desenhar, fazer desenho geométrico. Eu pensei em entrar na arquitetura, mexer por fazer esse viés de arquitetura, mas eu não consegui. E aí, quando saiu a minha nota, aí já começava aquele ingresso do SISU, né? Aí saiu a minha nota, aí eu tentei a primeira chamada para as áreas que eu queria, né? Que era das exatas, não consegui. Aí eu comecei a entender a dinâmica do SISU, como é que funcionava. Eu falei assim, no federal aqui, educação física, eu gosto de esportes, né? Que acho que todo mundo gosta de esportes. Vou colocar esse negócio aqui e vou ver o que dá, cara. Coloquei para educação física, fui chamado. Isso eu já tinha... Aí, engraçado, que eu já tinha sido chamado para geografia,
nas outras chamadas, porque eu também coloquei aí, só que foi no pronome, para geografia, para enfermagem, mas não me interessou. Quando colocou educação física, eu falei, opa, acho que vai fazer mais minha cara. Fui. Cheguei, assim, não sabia, para mim, como a gente tem essa ideia, né, todo calouro tem, para mim, educação física, não imaginava que tinha aquelas disciplinas, fisiologia, anatomia, bioquímica. Falei, que porra é essa, velho? Tô achando que eu vim aqui aprender esportes, negócio é um negócio do capiroto. Mas, enfim, e aí eu fui, né? Eu falei assim, já que estou aqui, minha cidade, por exemplo, era muito distante de Florestal, era quase 800 quilômetros, não tinha como eu desistir. Ter um garoto que não sabia muita coisa, filho de pessoas humildes, pobres, não tinha como eu ficar escolhendo. Então eu falei assim, vou nessa aí. Aí comecei a fazer o curso. Aí comecei a fazer disciplina, muito, vindo do ensino médio, né? Dificuldade nessas disciplinas da saúde, tal. E aí teve um professor que acho que teve um marco muito importante na minha vida, o professor Guilherme Pucieldi. Eu era professor lá da Universidade Federal de Viçosa, campus Florestal, e ele convidou-me para fazer parte do grupo de pesquisa. E, tipo assim, ele era uma referência, porque ele viajava o mundo inteiro, ele era técnico da seleção brasileira de ciclismo, então tinha uma imagem ali que falava, opa, tem um lugar aí que a gente pode chegar, diferente do que escola, né? Não diminuindo escola, mas uma coisa diferente do que aquilo que da educação física que a gente via. E ele tinha um grupo de pesquisa, chamou para fazer parte desse grupo de pesquisa, vou eu fazer parte desse grupo de pesquisa. Aí na apresentação, até então eu não sabia que eu poderia fazer mestrado, doutorado, nem sabia o que era isso. Aí esse cara foi e falou, né? Olha, a gente tem essas possibilidades, explicou como é que era a dinâmica da universidade, enfim. E desde então, cara, eu coloquei na minha cabeça. E eu falo isso para todo mundo que eu converso, eu falo para minha namorada, falo para meus pais. A partir desse momento, eu falei, né? A partir do momento que eu entrei, eu tive essa conversa com esse professor no grupo de estudo, eu falei, eu quero ser doutor. E lutei para isso desde o primeiro mês de aula, eu lutei para chegar na onde que eu estou. Quer dizer, vamos ver se eu termino, né? Mas fazendo uma projeção para 2023, eu falei, eu quero me tornar um doutor em educação física. E é onde que o caminho me levou. Então, assim, para quem está assistindo aí e interessa pela área, corra atrás dos seus sonhos, cara, porque eu batalhei muito e me orgulho muito disso, porque eu sofri. Não é fácil você ver. Lógico que hoje as oportunidades aumentaram muito, mas se você ver meu histórico, cara, eu corri muito atrás, assim, eu saí muito atrás de muitas pessoas, mas assim, a minha obstinação por aquilo, meu desejo de querer ser aquilo, me levou até aqui. Então, assim, eu busquei muito. Então, basicamente foi isso. A educação física foi meio de paraquedas, mas a partir do momento que eu tive esse contato com ensino, pesquisa e extensão, aí eu falei, é isso que eu quero. E aí me levou onde que eu estou hoje, que é já no fim do doutorado. Basicamente é isso. Nessa linha, uma dúvida que eu fiquei, e que acho que, principalmente quem estiver chegando agora na graduação, né, quem estiver mais recente, você era o tipo de aluno mais nerd, e aí está falando um nerd aqui, tá? Antes que alguém, termo nerd, não, eu sou um nerd, estou falando enquanto tal. Você era um cara mais nerd, ou você era um cara que, tipo assim, até esse momento da conversa com esse teu orientador, você estava de boa, estava levando as coisas, obviamente, dentro de uma responsabilidade, mas não estava num foco muito grande, e aí deu esse estalo e você mudou. Como que foi esse? Você já chegou com esse pique na universidade? Cara, é o seguinte, vamos lá. E uma pergunta muito interessante que eu me orgulho muito de falar disso. Eu nunca na minha... Aí eu vou voltar um pouco atrás. O problema dessas conversas é isso aí. Vamos lá. Ensino médio. Eu era o cara mais avacalhado da escola. Tipo assim, pensa num cara que não fazia nada. Nada. Só colava. Eu tinha uma colega, morava perto da minha casa, que eu sempre ia para a escola com ela. E ela era uma pessoa muitíssimo inteligente, mas era minha amiga. E quando você tem uma amiga inteligente, o que você faz? Você vai colar nela e vai...
eu colava tudo dela, cara, tudo. Então, a minha... aí eu não estou falando porque ali o ensino fundamental é mais tranquilo, né? Assim, os conteúdos não são tão complexos. Mas quando você entra no ensino médio, que é primeiro ano, segundo do ensino médio e terceiro, que você está indo numa perspectiva de faculdade, as coisas mudam um pouco. Então, você tem que ter responsabilidade. As disciplinas, elas reprovam mesmo. Enfim, na minha cidade era assim. E aí, eu colava dessa menina demais, dessa colega minha. Nossa, você não tem noção. Aí eu fiquei o primeiro ano do ensino médio, o segundo, eu saí e estudei com essa menina. E eu colava demais dela. E não fazia nada. Bagunçava, era bagunceiro, enfim. No terceiro ano do ensino médio, eles tiveram essa sacada que eu colava demais essa menina. E aí, o que eles me fizeram? Aí eles fizeram a jogada de separar todos os alunos bons, né? Aqueles alunos que se destacavam, tinham notas boas. E eu tinha notas boas, mas não era. Eles sabiam que não era porque eu estudava, era porque eu colava. Eles me pegaram e me colocaram na pior turma. Na turma que só tinha cara que... Aí eu falei assim, aí eu caí nessa turma, eu falei, velho, o que eu vou fazer? Eu lembro na minha casa, com meus pais me incentivavam assim, não reclamo disso, pelo contrário, agradeço. Eu acho que é uma forma meio que errônea de educar, de orientar, mas meus pais falavam, seguinte, cara, você não reprova na escola, senão o pau vai cair aqui e quebrar em casa. Aí eu caí nessa sala, eu falei assim, puta que pariu, o que eu vou fazer? Tô fudido nessa. Vou ter que estudar. E aí, concomitantemente com esse período, eu retornei um amigo meu de infância que era muito nerd. O cara é muito nerd. E eu tive a influência dele. Aí eu falei assim, cara, eu tenho um amigo que é inteligente pra caralho, então eu tenho que saber conversar com esse amigo, né? E, por outro lado, eu caí numa sala que eu tenho que me sair dessa sala. Então, eu tenho que estudar. E aí eu comecei a estudar. E aí, nesse estudo, né, comecei a estudar, focar, eu me destaquei, eu fui o melhor aluno dessa turma de piores alunos. Eu fui o melhor aluno. Ou seja, eu tinha um talento, querendo ou não, eu só tinha preguiça e estava acomodado com essa situação. Bom, beleza, passei, entrei na faculdade. Aí vem a pergunta que você falou comigo, eu era um aluno nerd? Eu não era um aluno nerd porque eu era um aluno muito popular, eu tinha muitos amigos. Só que, devido à minha situação, como eu te falei, não estou batendo na tecla e me vitimizando, mas é um fato, eu sou de família muito pobre, assim, né, humilde, e aí era muito distante, eu não tinha condições de ir na minha casa várias vezes, e na minha consciência, eu falava, eu não posso decepcionar minha mãe e meus pais. Isso para tudo que você pensar. Então, em questão de nota, eu falava, eu acho que meu pai e minha mãe tá lá trabalhando, se matando, eu não posso decepcionar meus pais. Então, eu tenho que estudar. Ia para uma festa, eu não posso beber, eu não posso dar vexame, eu não posso usar drogas, eu não posso fazer nada porque eu não quero decepcionar meu pai e minha mãe. Eu sempre tive esse lema, cara. Sabe, eu acho que eu até me colocava na frente deles, ele colocava eles na frente. Eu não vou decepcionar, eu quero ser orgulho. E aí um cara negro, que não sei se você não sabe, porque se você não é, mas a gente já anda atrás de diversas situações. Sim. A gente já é excluído de várias coisas. Eu falava assim, eu tenho que ser o melhor no que eu estou fazendo. E eu estudava, cara. Não de ser nerd, tipo, de essência. Aquele cara que veio lá, que os pais instruíram, que tinha que ser nerd. Não. Eu aprendi a ser nerd na marra. Então, assim, as minhas notas eram as melhores lá. Cheguei até a ganhar medalha aqui na universidade, que tem aquela medalha presidente Arthur Bernardes por desempenho de mérito acadêmico. Mas, tipo assim, na força de vontade. Eu tenho que estudar, não posso reprovar, porque meus pais não vão se orgulhar, eles estão lá trabalhando. Meus pais são da zona rural, da roça, então eu sabia o que meu pai estava passando lá no sol para me mandar, às vezes, um dinheiro, mas minha mãe, então eu falava assim, eu não posso avacalhar com eles. E aí eu via meus amigos se perdendo, tomando pau, então assim, depois de 6 anos que eu já estava terminando o bacharel, eu tinha um colega meu que estava terminando licenciatura lá, eu tive um amigo que foi para o mundo das drogas, enfim, eu tinha muito em mente isso, que eu não queria me envolver com essas coisas, que eu tinha uma questão familiar de honra para zelar, e eu fui nessa linha. Então, assim, nerd eu não era, mas eu era um cara esforçado. E não sou nerd, mas eu era um cara esforçadaço e continuo sendo.
Eu acho que eu cheguei onde que eu cheguei justamente por isso, por medo de não conseguir, por medo de falarem assim, você não conseguiu porque você é pobre, porque você é negro, enfim, eu tinha esse problema desses estigmas e batalhei. Mas nerd de essência eu não sou. Eu aprendi a ser, basicamente foi isso. Porque, assim, obviamente isso daqui vai virar bate-papo entre amigos, então eu vou contar coisas da minha vida que eu não sei, que você não sabe, e você vai contar coisas da sua que eu não fazia a mínima ideia. Você não fazia a mínima ideia, porque eu nunca contei, eu conto isso para poucas pessoas. Não. O que eu ainda estou para te perguntar da banda ainda, que eu fiquei curioso. Nossa, não fala com isso, você não vai nem saber de que era essa banda. Não sabia que você fazia parte de banda, caramba. Porra, bicho, eu sou seu amigo há 4 anos já. Você não me contou uma vez, a gente já foi pra Anitta. Na primeira semana você não me contou que você tinha banda. É uma parte muito legal da minha vida, mas porra, que se assim... não tiver um vídeo desse no Instagram, eu vou ficar putaço com você, cara. Pior que tem vídeo, tem CD gravado e tem fotos, mas vídeo naquela época não tinha ainda, era muito difícil, celular, enfim. Se você não recebeu uma cópia desse CD, eu vou ficar putaço, que a gente acabou a amizade. Cara, isso foi em 2008, 2006 a 2008. Eu tinha 15, 16, 17, 18 anos. Antes dos 18, dos 14 aos 18 ali, mais ou menos. 13 a 18. Era criança, cara. Mas assim, a banda era o maior sucesso na região. Mas o que era? Banda de axé e pagode baiano. Só para você ver. Deste vídeo. Só para você ver. Para continuar essa não tem amizade. nada a ver com nerd, cara. Nada a ver. Pagode baiano e axé. Pô, justamente porque na nossa cidade a gente tinha uma cultura muito forte da Bahia. E, tipo assim, a gente era muito popular. Cara, eu viajei mais de 30 cidades fazendo show com banda. Eu tinha cachê naquela época de R$100 no carnaval. Então, cada show que eu tocava era R$100. Você sabe o que é um garoto de 15 anos ganhar R$100? Naquela época. Cara pobre, eu fazia, eu gostava, eu gosto de música, enfim. Então a banda era. Depois eu vou te mandar vou te mandar os áudios do CD. Tem lá no palco MP3. Procure lá, Swing Fuzue. Puta, cara, assim, eu não faço ideia se o Savecast vai dar certo. Isso vai pro make-off, né? Não, você acha que eu vou tirar isso da gravação? Eu não faço ideia se o Savecast dará certo, eu não faço ideia se isso terá visualização, mas eu já ganhei o meu dia e o projeto. Depois que eu vi Swing Fuzue, eu já ganhei meu dia e projeto tranquilamente. Swing Fuzue pro Brasil, cara, aí, ó, tá vendo? Que isso! Foi muito bom, cara. Foi uma época boa. Cara, legal. Esse é um ponto, cara. Por que eu acho que é importante esse tipo de conversa que a gente está tendo, né? E a gente teve algumas outras nessa linha. É justamente para mostrar para quem está chegando agora que há algumas coisas na vida, principalmente acadêmica, né? Que é o que a gente está falando basicamente, que acaba tendo possibilidades diferentes. Então, por exemplo, eu tive uma construção de vida até essa parte muito diferente da tua, de fato. Muito diferente. Então, eu sou uma família de classe média, não chega a ser média alta, mas média, assim, não tinha tudo de bom e melhor, mas tinha tudo de bom. Não tinha tudo melhor, mas tinha tudo de bom. Então, assim, tinha uma situação de vida legal. Eu fui bolsista da Unicamp desde o segundo semestre de graduação, mas assim, meu pai é pedreiro, minha mãe é contadora, é uma situação de casa que fica ali mais ou menos na média. Ali você tem uma renda, você só não consegue ter uma renda extra para, e você sabe disso, morar sozinho, ou mesmo que seja numa república, para a idade que a gente foi para a universidade, é um puta peso, assim, financeiramente para os pais. Porque você não vai conseguir se organizar nos primeiros 6 meses, assim, de facilidade. Você vai correr atrás, mas você precisa de um tempo para você correr atrás, independente de como for a graduação. E quando você tem o apoio ali da universidade, em algum momento, e eu acabei tendo da Unicamp na época, você fica muito mais tranquilo para desenvolver. E eu sempre fui um nerd, de fato. Então a gente tem... Eu nunca estaria, assim, espontaneamente... Eu lhe acompanharia no show. Porque ele sou seu amigo.
Mas a coreografia eu não faria, sabe? Pois a gente faria. Nós fizemos muito. Então. Enfim. A coreô eu não ia arriscar. Não tem nem swing pra isso. Não tem nem... Mas acaba criando, cara. Também... eu sei que é treino, mas obviamente assim... Hoje eu sou quase um senhor de 30 anos de idade, então assim, o tempo hábil a aprender, ele diminuiu bastante. E nesse momento, quando a gente chega nesse ponto aí que você falou, e aí eu acho que é o interessante de tudo isso que a gente está falando também, eu acho que tem uma coisa que conecta muito a gente nesse sentido, que é a questão dos valores. Quando eu cheguei na universidade também, com 17, 18 anos ali, eu falei, puta que pariu, cara, não dá para pisar na bola. E aí não era uma questão do nerd pelo nerd, que eu sempre fui. Eu sempre fui o melhor. Eu era o cara que eu passava a cola. Eu era o nerd. Então, assim, eu fui o popular da escola, sei lá, meia dúzia de coisas que eu fazia de maluquice, saca? Eu sempre tive esse estilo meio maluco que você conhece. Então, assim, nos picos de maluquice eu tinha popularidade. Fora dos picos de maluquice eu não tinha. Eu não era o cara da festa, não era o cara da... Poxa, ficou com 500 menininhas ali no ensino médio. Não era esse cara. Eu era o cara do tipo assim, fiz teatro. E tinha lá um projeto teatro que eles inventaram uma vez. Pô, fiz o projeto teatro. Pô, fazia umas piadas no pau, tirava sarro, quebrava o roteiro, fazia essas palhaçadas. E aí, tipo assim, nesse momento, vinha legal, bacana. Acabou a peça, era o nerdão de saber a matemática de cabeça. É incrível, cara, porque assim, eu acho que eu sou um cara muito... Eu não sei, mas assim, as pessoas falam isso, eu acho que eu sou um cara muito comunitário. É por isso que eu te falando que acho que toda a história culmina por um ponto específico onde você está, e é exatamente onde você tem que estar, e deveria estar, e vai estar. Por quê? É o que eu estou te falando. Eu era um cara muito popular, cara, todo mundo na universidade, lá era menor, me conhecia. Por exemplo, quando eu participei de um projeto lá que chamava PET Educação, e aí eu era responsável por um negócio chamado Palco Aberto. Então eu era o cara que fazia locução lá, chamava as apresentações, quando não tinha ninguém, eu que tocava o violão para a pessoa cantar. Então, assim, eu era um cara popular na universidade, todo mundo me conhecia. Fui representante estudantil, ia nas festas, em algumas, não em todas, mas em algumas festas, mas eu nunca deixei essas coisas mudar a minha essência e o que eu acreditava, cara. Ninguém conseguia entrar na minha cabeça. Isso é muito bom, por quê? Porque eu me orgulho disso. Então, tipo assim, eu já tive oportunidade de fazer coisa, cara, que até Deus duvida, sabe? Eu nunca tive uma tendência a fazer. Sempre mantive minha essência. Eu falava, cara, não vou fazer isso por conta que eu tenho um seio familiar que a pior coisa que eu queria ver, né, é que eles... E vou te falar, e além disso, nunca tive vontade, sabe? Nunca tive vontade de ir por esses caminhos. Então, assim... E aí que tá, você era nerd, você tá me contando que você era nerd e por isso não buscava isso. E eu contava, eu era super popular. É tanto assim, que você já pensava o que as pessoas já me proporam fazer, e eu falava, não, cara, não pode ficar de boa aí, não tô afim, eu quero aqui. Aí eu saía com... Cara, lá, assim, a gente... Não sei nem se eu posso falar isso aqui, se eu não puder, você corta. Não. Tinha um cara lá em Florestal, que a gente, quando eu mudei lá, o cara era traficante, cara. Sabe assim? E o cara tava com a gente lá. Mas aí, eu vou me meter, tipo, eu conversava com o cara é gente boa pra caralho, e aí, cara, beleza, tal, não sei o que. Tava lá, o cara era traficante, eu não ia me envolver com o cara. Eu tinha uns colegas que usavam cocaína, usavam maconha, eu não ia me envolver com ele. Assim, convivia os caras, quando eles começavam a usar, eu saía, porque não era meu ambiente, tipo, sabe? E aí que tá, e tipo assim, eu sempre namorei, eu sou um cara que sempre namorei, mas eu era popular, porque o momento que eu não... você falou assim, eu era o cara que não me envolvia com as mulheres e tal. Quando eu terminei meu namoro, que eu namorei... Eu fiz 3 anos e meio de faculdade. 3 anos eu namorei. Aí eu fui e fiquei 6 meses. Sabe aqueles 6 meses
de loucura que você falou, aí eu, Uhum. tipo, meio que vivi a universidade no sentido de sair mais, de Uhum. conhecer. Aí depois, 2 meses solteiro, namorei, mais 3 meses. Aí eu vim para cá. Então, assim, sempre fui um cara muito tranquilo quanto a isso, mas sempre muito popular no sentido das pessoas me conheciam. Justamente, talvez, por ser um cara que estava sempre no meio ali das questões de, tipo, cara, eu era um cara muito doido, que eu participava de ensino, pesquisa e extensão. Eu era bolsista de, de pesquisa, fazia voluntário com esse professor do ciclismo, trabalhava com as crianças fazendo um projeto de ciclismo e ainda fazia projeto de ensino com PET, né, que é esse programa de educação tutorial. E ainda conseguia mandar bem na escola. Então, tipo, foi intenso, foi punk. E aí, talvez, por estar à frente, fui representante estudantil no Conselho Acadêmico Administrativo lá, que é onde só tinha os professores lá, os logos, aí vinha uns assuntos, cara, que eu falava assim, tipo, que é uma cúpula, né? Se assim como qualquer outro lugar, é uma cúpula. Então ali tem coisas guardadas ali que é discutido que não pode sair. Cara, eu via cada coisa que eu falava, o que eu vim caçar nesse lugar, cara? Aí era um ano, aí eu não podia pedir arrego também, né? Eu ficava lá caladinho quando eu tinha que fazer a representatividade estudantil, eu fazia. Mas eu ficava ali na minha, assim, foi uma loucura, cara, foi uma loucura. Aí quando eu vim para Viçosa, aí eu foquei mais, porque lá em Florestal, que é um campus, eu te falei isso, mas como você falou para quem está entrando e talvez não entenda, lá em Florestal é um campus onde eu fiz a minha licenciatura. Aí eu mudei para Viçosa e vim fazer o bacharel. Aqui em Viçosa, eu tinha coeficiente, tinha tudo para entrar em tudo quanto é projeto. Só que aí eu comecei a ter um direcionamento da pesquisa. Aí eu fui chamado para o projeto de extensão da Eveline com deficiência, eu não quis. Eu fui chamado para fazer parte da divisão de extensão, eu não quis. E aí eu botei na minha cabeça, eu quero uma bolsa de pesquisa no laboratório que eu estou hoje. E aí, depois de um ano, eu consegui essa bolsa e acabou. Aí foi. Aí tudo com esse professor Natália, e seguiu. Mas basicamente isso aí. Desculpa eu te interromper, eu gosto de falar. Você já viu quando. É resenha. É resenha. Isso aqui não tem roteiro, para. Que bom, então. Não, esquece. Não vou mentir pro público, não. Falar que eu pesquisei a vida, fui atrás, nada. Não, o público sabe a minha incompetência para promover esse programa, o público sabe plenamente que eu não freestyle esse negócio. Então, ótimo. Cara, então. E esse ponto que você tocou é um ponto, acho muito importante, pelo seguinte motivo. Eu tive, como eu falei, eu tive uma vivência completamente distinta nesse sentido. Onde a gente foi bater em termos de conexão foi justamente nessa questão do tipo assim, puta, cara, eu não posso errar nesse ponto. Não posso errar com essas pessoas, especificamente. Né? E nos nossos casos, os pais, né? O ponto central. E esse ponto das pessoas em volta, e eu posso falar pela vivência, de fato, né? Que você foi a primeira pessoa que eu encontrei quando eu vim para cá, para a UFV, de fato. Foi você, o Emanuel, a gente trocava uma ideia na época. E, cara, assim, pensa num período filha da puta, que assim, é a transição pesada que você está fazendo. Então, assim, eu tava, por mais que fosse, puta, já no doutorado, você tá um pouco mais velho, você sabe, tipo assim, você sabe economizar algumas coisas, né? Você fala, pô, na hora da República, eu já consigo ter uma ideia de como vai ser, consigo gerir minhas finanças com um pouco mais de tranquilidade ali para dar uma economizada. Você tem umas ideias que você não tem na graduação com 17, 18 anos de idade, né? Você não tem aquela maturidade naquele momento. Mas para outras coisas, cara, você pode ter 30, 40, 50, que dá na mesma. E mudar de cidade, mudar de ambiente, vir para um lugar que você não conhece ninguém, foi pesado. E eu fui para um lugar, assim, que nem diria minha professora da Unicamp, a Lica, que eu citarei ela várias vezes aqui, ela falava assim, quando você não podia falar alguma coisa, você fala congela. Eu vim para um lugar, congela, que era um ambiente muito competitivo, de fato. E nesse ambiente muito competitivo não tinha espaço para amizade. Honestamente falando, não tinha espaço para amigo.
E naquele grupo ali que a gente formou nas primeiras disciplinas, eu, você, o Hamilton, o Emanuel, aquele grupo foi o grupo que me abraçou de fato na chegada. Foi o grupo que me deu base para ficar aqui um tempo num período muito difícil. Os primeiros 6 meses, um ano, que foi o período que a gente fez disciplina, basicamente ali quase a semana toda, vocês fizeram isso. Então, assim, quando você me conta desse processo de que você era popular, me faz total sentido. Me faz total sentido, porque, assim, eu não imagino você sendo popular no sentido filme americano de universidade. Não. Aquele popular meio bavaldão. Ou não, o babaca. Ser, o babaca exato, do rolê. Você não é esse cara, você não é o popular babaca. Entendeu? Mas você é um popular desse cara amigão, desse cara meio paizão, assim, de abraçar, colocar, vem cá, vamos trocar ideia. Pô, você já foi na Rita? Deixa fez tal coisa? Deixa eu só te interromper. Eu sou um popular do tipo, se eu fui com a cara do cara, você pode ter certeza que eu vou dar o maior apoio, vou ajudar, porque é o que aconteceu. Você chegou, aí eu já sabia, quando você me falou da situação lá, né? Eu falei assim, nossa, aí eu já te alertei, eu falei, cara, a gente já preparou, tá ferrado esse moleque. Já preparei o terreno e a gente foi com a sua cara, entendeu? Então, assim, cara, se o meu santo bater, mano, você pode ter certeza que eu vou estar de portas abertas. Agora, se o santo não bater, se eu olhei para sua cara e não gostei, bicho, você pode fazer o que você quiser que não vou te desrespeitar. Pelo contrário, se você chegar, beleza, Iago, tal, tudo bem, mas não tem conversa. Pelo contrário, quando você chegou, vamos sair, cara, você conhece Viçosa, você está precisando de lugar para ficar, porque eu acho que a gente tem que ser assim. Agora, também a gente não tem que ficar fingindo uma coisa que não é. Se eu não gostei de você, eu não vou ficar alongando. Você tem que caçar uma pessoa, porque isso estou sendo falso, sacou? Então, assim, basicamente, eu curti, eu gostei do seu jeito, falei, não, vamos dar um apoio, o cara tá vendo de fora, eu sei do mundo cão que é aqui, ainda mais naquele lugar lá, então vamos. Isso mesmo. Mas basicamente isso. Então, acho que. Eu não sou esse. Recentemente, a gente fez uma entrevista para um morador lá na nossa república. E aí tem um cara que é mais novo, que é da graduação, que é isso que você falou, eu não sou esse tipo de cara babaca, né? O babaca do rolê no sentido americano. Aí o meu colega lá que mora comigo, a gente fez a entrevista, tal, e ele falou de jeito assim, não, esse calor aí vai ter que limpar a casa, vai ter que arrumar meu quarto. Eu falei, cara, não viaja não, sou. Sabe, tipo, olha que ideia de cara de 15 anos. Aí eu falei, para com isso, viaja não existe isso não, cada um faz o seu e tal. E assim, realmente, quanto a isso aí, eu não sou. Posso ter outros defeitos, mas quanto a isso aí, assim, eu não acho que eu sou esse padrão americano, não. Se for, eu sou do Brooklyn, né? Mas não de Beverly Hills lá, não, eu sou do Brooklyn mesmo. Então... porque tem um pessoal que chega na universidade e assim, me dá muita impressão que eles assistiram tipo American Pie e eles vêm pra cá achando que é festinha assim, eu vou encher a cara, vou ser doidão, vou tirar 3, 4 anos para ser doidão. E também, assim, quando chegar os calouros, eu vou ter uma responsabilidade como uma pessoa mais velha de calouro fará tudo por mim e não sei das quantas, eu vou usar. Aí você fala, caramba, bicho. Quando você entra ali, você fala, não, é só uma sociedade normal. Você faz o seu corre, eu faço o meu corre. A gente, se a gente pudesse ajudar, vai se ajudar. Se a gente não pudesse ajudar, cada um fica na sua e tá tudo de boa. Tem muito segredo, né? Por experiência nessa situação aí que você falou, dessa galera que faz isso, eu já vi muita gente entrar mal, cara. Muita gente, assim, aqui em Viçosa não, porque como eu falei que você, quando eu cheguei aqui é maior, as pessoas são mais distantes, assim como em qualquer lugar maior, e Florestal todo mundo conhecia todo mundo, enfim, mas os alunos, né, que entravam nessa aí, que a gente via, mano, assim, umas situações no final que o cara tava... Teve um cara, não vou citar nomes, mas teve um cara que ele usava tanta droga, bicho, e os pais dele eram de uma cidade chamada perto de Patinga, região ali do Vale do Aço, não sei se você vai conhecer. O cara usou tanta droga, teve um dia que ele saiu, ele ficou 5 dias andando
andando, tipo, pirou. Ele acordou um dia não, à noite, vou andar, saiu andando. Não falou com ninguém, saiu andando. E a mãe preocupada, a escola toda mobilizada. O cara sumiu, 5 dias. Aí depois o cara chegou, a mãe preocupada, polícia envolvida. Aí ele falou, ai, cara, eu tava meio doidão, deu vontade de eu andar. E, tipo, o cara já tava lesado, cara, lesado. Então, assim, a gente via pessoas que entravam nessa onda de, tipo, ai, é só uma curtição, é só um período. E aí você via que ia por caminhos que não conseguia depois se recuperar. Então, assim, o que eu falo, assim, para quem tá ouvindo, quem tá entrando, né, não sei se tá, cara, toma muito cuidado, porque eu acho que às vezes é um caminho sem volta, principalmente para quem não tem base, tá? Principalmente para quem não tem base, bebida, droga. Se você não tiver controle, cara, você vai para um caminho que não tem volta. E eu vi muitos alunos perder curso, vi muitos alunos ter que os pais ter que buscar porque estavam em situação decadente, enfim, assim, várias situações que era triste. E tem outros que não. Também tem outros que ficavam ali, ficava 2 anos doidão, acabou minha curtição, aí focava, terminava e virou uma pessoa de caráter, de, sei lá, enfim, né? Bem sucedida, e é isso. Acho que tem as duas vértices aí, né? Sim. E nesse ponto, isso é uma coisa que tem aparecido em todas as conversas até agora que a gente fez. Sério, cara? Porque é um ambiente assim, que propicia isso, né? Tipo, a realidade. É a realidade. Você acaba trazendo, a gente acaba trazendo pontos que basicamente são o seguinte, assim, resumindo para todo mundo, é meio que se entenda. Porque aí eu vou dar o meu testemunho do meu lado, porque eu não vou colocar o de ninguém na reta nesse momento por conta do que eu vou falar. Uhum. E eu não sei se eu já conversei disso com você especificamente. Eu tenho desde os 15 anos diagnosticado depressão. É leve, nunca tomei remédio, nunca precisei, mas eu tenho diagnosticado. Então, quando eu entrei, por exemplo, na universidade, eu tinha um cagaço gigantesco com álcool. Potencializa, né? Potencializa. Eu estou ali perdendo, assim, tudo bem que não é uma questão de controle no sentido forçoso, mas de camisa, né, de força, mas assim, você tem que saber que tem coisa que vai te potencializar. Então, assim, álcool te potencializa, droga te potencializa. Se você for caminhar, se você for, sei lá, começar a comer muito mal, muita gordura, te potencializa. Uhum. Se você deixar de fazer exercício, te potencializa. Se você ficar isolado socialmente, vai potencializar. Tudo isso potencializa. Então, eu tive a vantagem muito grande de ter descoberto muito cedo. E quando eu me deparei um pouco com esse cenário, porque quem entra na universidade ou quem já entrou sabe como funciona para o nerd. O nerd é engraçado quando ele fica bêbado. Uhum. Todo mundo quer fazer o cara ficar bêbado. Então, assim, você vira meio que atração, você vira o palhaço do circo. Então, assim, tá uma roda geral e tá tipo assim, poxa, mas como é que deve ser o Iagão bêbado, hein? O Iagão bêbado deve ficar loucaço, hein? Deve, porra. E aí os caras tentam entrar na sua mente, velho. E aí o cara começa, tipo, poxa, cara, vamos aí, quinta-feira, eu tô falando quinta porque na Unicamp era de quinta para sexta, né? As festas. Pô, vamos na festa, cara. A gente fica lá, a gente enche a cara, não sei as quantas, blá, blá. Ou por República hoje. E aí vão te oferecendo tudo. Se o cara for, e aí não é questão de o cara ser forte ou fraco, ou não, mas se o cara não se entender nessa bagaça, o cara se perde. Porque se eu não fiz isso, ou se você não fez isso, é porque você tinha uma clareza dos seus valores, assim, uma clareza do que você queria, de fato. Assim, pô, não é minha praia. Existe, quem quiser vai lá, faça. Não vou me intrometer, não vou ser o politicamente correto de ficar pregando contra tudo, contra todos, não é isso. Mas, assim, não é a minha. Só. Eu não tô no rolê que esses caras estão. E quem quiser tá, que esteja. E aí acho que é um momento bem filho da mãe, bem decisório, porque a gente entra numa parte social onde a gente está muito vulnerável, porque a gente está longe de pai, longe de mãe, longe dos amigos que você criou até aquele momento. Então, assim, aquele amigo que te daria o conselho, fala, puta, Leôncio, não é assim, cara. Porra, não tá do seu lado esse cara. Uhum. Mais.
Geralmente, pelo menos, não está do seu lado. Então, assim, chega num momento que a gente acaba tendo que tomar algumas decisões, e para quem esteja nos ouvindo nesse momento, não é para do tipo assim, nossa, dois caras já beirando os 30 e poucos anos já estão falando contra as drogas, não é isso. É do tipo assim, se entenda. Porque às vezes você tem alguma propensão a alguma coisa que você não sabe, de fato. E aí, especificamente no meio universitário, é um ponto que eu estou levantando algumas vezes, e agora, de uns tempos para cá, e eu não vou fazer o recorde de tempo, mas de uns tempos para cá eu estou tocando nessa tecla com mais facilidade, que é da saúde mental. Se você não buscar autoconhecimento, cara, se você não souber, você começa a entrar nas piras que não são suas, de fato. E não tem problema, você, eu quero, sei lá, fumar maconha, que aí não é nem apologia, nem ser contra. Você escolhe a sua vida. Vou usar a frase do Antônio Albujanra, que era um apresentador da cultura de antigamente, já falecido. A vida é sua, estraga como você quiser. Se você vai estragar, que nem eu estraguei estudando feito um imbecil, tá tudo bem. Se você vai estragar fumando maconha e se divertindo, tá tudo bem. Contanto que você não faça mal a terceiros, o restante tá suave. Agora, saiba o porquê você está fazendo. Saiba se isso tem a ver contigo de fato. Ou se tem a ver com a influência que o outro está colocando na sua cabeça. A verdade é essa, né? Sim, às vezes você quer impressionar a pessoa, impressionar o moleque que está do lado. Justamente. Vou fazer assim, o que estou fazendo, e aí a gente vai depois para um caminho que talvez pode ser que não tenha volta, né? Só ter cuidado e ciência disso. Exato. E isso que você falou, cara, de às vezes você não conhecer você mesmo e não conhecer seus problemas, isso é uma coisa muito, muito sinistra. Porque já teve caso de cara, por exemplo, isso eu estou falando porque eu já vi, eu já presenciei. O cara usava remédio controlado para depressão e aí usou droga e bebeu. Cara, o cara dormiu assim, ó, deitou na praça, lá em Florestal. Eu só lembro das viaturas do SAMU, da ambulância chegando. O cara ficou em coma, velho. Então, assim, ó, pra você ver que absurdo, cara. Sabe? Que bate assim, tudo junto. Doido. Tem para depressão, cara. Então, assim... Eu não sei se eu já te contei uma vez, eu acho que eu nunca contei isso em público, mas... Não, você tá me contando coisa aí que eu tô... Não, por aí. Como da banda você falou que tava surpreso, eu tô surpreso de você tá me contando, cara. Você nunca tinha... Amigo... 4 anos de amizade, você nunca tinha me falado isso também, não. Amigo, eu tomei uma decisão de vida muito simples. Eu tô com alguns projetos novos, além do doutorado, obviamente projetos novos, assim, tô falando 6 meses, um ano, né, doutorado... Depois da remodelação já tem 1 ano e meio, né? Depois dessa nova remodelação. Eu tomei a decisão de ficar o mais honesto possível nas relações, de fato. Então, assim, nada do que eu tô falando eu tô desconfortável em falar. Então, tocamos o barco. Quem tiver do outro lado, que queira aprender alguma coisa, aprenda. Quem não quiser também, show, a gente só tá trocando ideia. E, por exemplo, eu tomei remédio durante muito tempo para dor de cabeça. Eu tenho dor de cabeça crônica. Então, assim, eu acordo com dor de cabeça, vou dormir com dor de cabeça. Então, você imagina, sei lá, por exemplo, nesses momentos que a gente está aqui gravando, tem uma luz na minha cara, você já vai gravando. Eu tomo café pra caramba, você sabe disso. Então, você vai gravando. Né? Não vamos também. Não vamos, nossa, ele se cuida muito. Não, é o estado da pessoa, dá para ver que não. Assim, cuidados não foram assim, o foco durante todo esse tempo. E aí, eu tomei remédio pra caramba uma vez, por conta dessa dor de cabeça crônica, vinda um pouco da depressão e vinda de outras coisas, né? Vai somatizando tudo. Eu tomava remédio uma vez. Assim, eram esses manipulados mais fortinhos, 1 por dia. Eu falei, beleza. Pá. Tranquilo, uma semana, sem dor de cabeça, nada. Felizão. Bom demais. Porra! Semana excelente, cara. Aí chegou uma hora, remédio é remédio. Ele começa a cortar o efeito quando você usa de forma contínua. Como é, justamente. Você perde o efeito, entendeu? Aí doses maiores, né? Aí eu liguei pro médico e falei, ó, seguinte, você passou remédio, blá, 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 e assim, ele dura até meio-dia. Bateu meio-dia, assim, volta a dor de cabeça no mesmo jeito que tava.
Ele falou, seguinte, esse remédio, o máximo que você pode chegar de dosagem é 2. Como você já está tomando 1, toma 2. Eu falei, tá bom. Tomei 2. Pô, uma semana lindíssima, tranquilo. Sem dor de cabeça nenhuma. Porra, felizão. Teve um dia que deu uma crise de ansiedade barra depressão. E eu tomei 1, 2 e não passou a dor de cabeça. E aí vem a imbecilidade de um jovem. E já fomos e sabemos os graus de imbecilidade que já cometemos. E quem for jovem, por favor, não entenda mal essa frase, você também o cometerá. De outras formas, mas também o cometerá. Eu comecei a tomar 2, aí depois fui para 3, 4, fechei em 5. Nossa senhora, doido. E aí, quando eu fechei em 5, vem o editor da vida, que acontece quando você bebe muita... Principalmente coisas que não são a cerveja, vodka, essas coisas, vem o editor da vida e joga fora. Né? Com o remédio aconteceu exatamente isso. Eu estava na sala de aula, dia normal de graduação, eu só lembro de eu saindo com meus amigos da sala, tipo assim, professora, vamos levar ele para beber água, que eu muito provavelmente deveria estar ou falando sozinho, ou falando mais alto do que devia, sem ter a percepção correta naquele cenário. Eu lembro desse corte. Lembro do corte em casa, 4 horas da tarde. Que isso, cara. Só que aí temos um agravante. Eu não falei que é 4 horas da tarde, era do mesmo dia. Nossa senhora. O que aconteceu? E aí, obviamente, eu estou fazendo a parte engraçada da história, mas é no sentido de não romantizar e de alertar vocês que quando a gente fala de esse autoconhecimento, não é só das drogas que a gente popularmente discute. É de tudo. É de tudo. Então, assim, eu cheguei, tomei, cara, saí, segundo o que meus amigos contaram, relato de terceiros, porque o meu editor da vida cortou esse pedaço e jogou fora o filme. Eu saí da sala de aula, a gente foi até a cantina da universidade, eu estava basicamente quase dormindo, porque aquilo vai basicamente relaxando, né? Então, assim, eu estava sonolento pra cacete. Eles pegaram minhas coisas na sala, desceram e me levaram até em casa. E me deixaram jogar lá, colocaram no sofá de casa que tinha na República e me deixaram lá. Segundo um amigo meu, que era colega de sala e também me auxiliou nesse dia, também morava na República, eu basicamente fiquei assistindo documentário. Olha como nerd é uma porcaria. O cara tá chapado e vai assistir documentário. Essa é a loucura que ele vai fazer. Nossa senhora. Viu como não tem a menor graça a vida de nerd? Não tem a menor graça. O cara fica chapado e ele vai assistir documentário. E o pior de tudo, eu estava trabalhando com um jogo, né? E estava lendo coisa de física, não sei das quantas, que a cabeça estava boa, eu estava conseguindo pegar umas leituras extras para fazer. Nerd. Aí, nisso, eu sentei, liguei o computador, segundo esse meu amigo, coloquei um documentário e fiquei assistindo. Ele falou assim, na minha cabeça, quando eu saí da casa, você estava assistindo documentário. Então, assim, você estava bem, o suficiente para ficar ali parado. Eles voltaram para a aula, e aí, segundo o pessoal da República, que ficou ali vendo aquela cena, eu fiquei falando sozinho durante um puta tempo. Sobre qualquer coisa. E aí eu dormi. Chegou, tipo assim, meio-dia, isso era tudo 10 horas da manhã, meio-dia, eu desmaiei, assim, deitei e dormi. Os caras me ajudaram pra caramba, tiraram o computador que tava no colo, para não cair, nada. Eu acordei 4 horas da tarde do dia seguinte, basicamente. Assim, entre acordar, levantar, ir no banheiro, voltar, até recuperar de fato, 4 horas da tarde do dia seguinte. Aí eu falei, não, vocês estão mentindo para mim. Hoje ainda é terça. Né? Hoje ainda é terça. Cara. Hoje é terça. E o pior, assim, como que vocês vão provar para mim que eu fiquei falando sozinho? Não vão. Aí vem a parte, de novo, do nerd. Eu peguei o celular, tive uma ideia maravilhosa sobre teoria de jogos. Nerd, a bosta. Aí comecei. Iago, quando passar esse negócio,
Eu quero, por favor, que você lembre dessa parte. Comecei. Muito bom. Aí eu fui tentar mandar uma foto do remédio para o médico. E eu não conseguia, porque não tinha memória para tirar a foto do celular. Aí eu falei, mas que caramba, bicho, eu não uso o celular, só tem agenda, só tem contato, que negócio é esse? Aí eu fui ver os áudios. Cara, tinha cara lá, assim, áudio de 15, 20 minutos, assim. Não, porque isso daqui você faz isso daqui. E eu tô abafando ali. Obviamente, eu tô contando isso tudo num tom de graça, de piada. Mas que é sério, prova muito sério. Mas que o treco é sério, é sério. E quando a gente fala desse tipo de autocuidado, é essa a importância que a universidade tem num departamento de saúde, onde você discuta saúde mental, essa importância que você passa a ter num processo que você dê suporte ao aluno. É essa parte da divisão de saúde que vai dar um acesso e um suporte para a galera. Porque do mesmo jeito que eu tive ali um suporte, mesmo assim ainda fiz um negócio desse, você imagina o cara que chega sem nenhum suporte e tenha propensão. O cara se perde. E assim, há quem vai defender que o cara teria diferentes escolhas, e cara, todo mundo tem. Não é esse o ponto. Mas assim, acredita no tio aqui. É muito difícil você desviar de vez em quando. Então, assim, se você não tiver esse autocontrole de trocar essa ideia de fato abertamente, e a nossa área tem esse problema, a gente, de vez em quando, a gente não discute saúde mental da maneira como a gente devia discutir, e eu não estou falando no sentido de dar gatilho, de ficar elencando o caso. Não é isso. Mas se a gente não começar a discutir na área da educação física, e todas as áreas, mas como a gente está falando aqui para um público que a maioria tende a ser da educação física, fica voltado o recado para a área. Se a gente não começar a falar sobre saúde mental na educação física, tem muito colega nosso que tem problema de saúde mental assim grave. Tem muito caso de depressão diagnosticado, ansiedade diagnosticada, muito caso que essa alta produtividade que se prega hoje no mundo acadêmico está levando muita gente assim por buraco. E se a gente não começar a levantar algumas bandeiras de cuidado pessoal dessa galera, o negócio fica complicado. Então, assim, para quem esteja chegando agora, o recado que fica é do tipo assim, se entenda, antes do objetivo de você concluir uma graduação, concluir um mestrado, concluir um doutorado, coisa do tipo, se entenda, de fato. Assim, você precisa chegar vivo nesses pontos para você concluir. É o básico da lógica. Você precisa estar ali vivo nesses pontos para você concluir. Para isso, você precisa se cuidar. E aí não é só você cuidar do tipo, vou assinar um plano e vou para academia, ou eu vou juntar uma grana e comprar um whey no final de semana, porque agora eu sou maromba. Não é isso. Não. Isso ajuda, é legal, bacana, tudo isso. Mas é também no sentido de, porra, bicho. Já pensou em, às vezes, juntar um dinheiro para um psicólogo? Cara, uma vez a cada 15 dias? Ou, pelo menos, passar na divisão e ver se a universidade oferece algo? eu, só te interrompendo, À vontade. eu vou dar um relato aqui também meu. Eu comecei a... E aí eu vi a importância, cara, de justamente isso. E às vezes você dá, sei lá, 50 reais... Não, você sai uma noite e você gasta 150 reais. Mas você não dá 150 numa consulta no psicólogo ou no médico. Houve recentemente doutorado, enfim, pandemia, um monte de coisa. Eu oferi minha pressão 16, 160 por 90. Aí, opa, o que está acontecendo? Aí eu falei, deve ser medida errada, né? De novo, 160 por 90. 16 por 9. Opa, isso está me preocupando. Vai eu no médico. Chego no médico, pressão 180 por 100. O médico, o que está acontecendo? Tá, pá. Aí eu comecei a minha busca. Um monte de bateria de exame, nada. Exame tudo certo. Bom, vamos fazer um mapa, né? Que é aquilo que você fica com o aparelho 24 horas. Aparelho, normal. Diagnosticado como transtorno de ansiedade.
Aí o cardiologista me falou, cara, você cuida disso logo antes que isso acabe com você. No dia seguinte, procurei psicólogo, fiz acho que 8 sessões de terapia. Ajudou demais. Então, assim, não é gasto, é investimento. Investimento na sua saúde. E não espere piorar para procurar, porque eu cheguei ao extremo, cara. Ó, a pressão 100, quase que eu posso ter um aneurisma aí, um AVC, alguma coisa do tipo, por conta disso. E assim, eu nem sabia. Eu não dormia, cara. Eu virava, mexia na cama e não dormia, e estressado, não sei o quê, tá. É isso aí. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que investir na nossa saúde. E não medir custos para isso, não, porque é importante. Se o chefão não estiver bem, o resto não vai. É complicado, cara. E, pô, acho que o Manuel, acho que o Manuel tava, o Luciano tava no dia. Tô confundindo o Manuel com o Luciano no dia. No dia que eu quase infartei, aqui no UFB. Ah, verdade, ele falou, ele comentou comigo. Assim, foi mais ou menos isso. A gente tava caminhando, tava saindo da RU, caminhando ali pela reta, eu tava voltando pra República. Cara, assim, a gente já conhece um pouquinho, o braço formigou, coração acelerado, e você caminhando, assim, caminhando leve, trocando ideia. Assim, não é um caminhar, tipo, nossa, estou fazendo uma atividade, né, que seja mais extenuante, né? Aí, quando veio a sanção, parei, e aí eu falo, de novo, eu agradeço a Medina pelo ensino da meditação, agradeci a ele na entrevista dele, então eu agradeço publicamente de novo, porque, obviamente, naquele momento você entra em desespero. Você começa tipo assim, cara, o que tá acontecendo? Né? E aí eu lembro, tava junto com o Luciana no dia, eu falei, ó, tá dando ruim, vamos parar aqui na farmácia. Quero só aferir pressão. Mesma coisa, 18/10, 16 alguma coisa, mesmo sistema. Aí nisso eu parei e falei, ó, vou ligar para alguém que eu confie, que esteja aqui por perto, ou pelo menos tenha carro, e bora para o hospital. Enquanto isso eu vou ficar meditando. A minha solução foi essa. Aí quem me salvou no dia, que me ajudou pra caramba, foi o Rodrigo, né, também aluno de doutorado aqui do departamento. Eu liguei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, você tá onde? Ele falou, putz, eu tô comendo hambúrguer. Eu falei, puta, bicho, vou atrapalhar o seu rolê, cara. Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu tô morrendo, assim, no caso, se você puder dar uma mãozinha pra eu não estar indo nessa nesse momento, se você puder mandar embrulhar o hambúrguer aí, eu te agradeço aí. Ele falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, cara, assim, vem tranquilo, também, apressa o cara tem um acidente, nem eu nem ele, né? Bem tranquilo, tô aqui na farmácia tal, basicamente meu braço tá formigando, minha cabeça tá mais ou menos, coração tá acelerado pra caramba, a pressão tá alta. Assim, a possibilidade de eu ter alguma coisa, se eu não for pro hospital agora, é grande. Mas vem de boa, assim, rápido, mas de boa, vem pra cá e a gente vai pro hospital. E basicamente não deu nada, mais ou menos vai nessa linha, assim. Eu fiquei meditando e também demorou tanto tempo para atender que se eu tivesse empacotado, eu Já era. Não, eu fiquei 4 horas, cara, no hospital, esperando a fila de atendimento. Tem coisa no público que isso pré-pandemia, né? Tem coisa no público que, apesar dele valer muito e ter uma importância muito grande, obviamente tem pontos de deficiência, né? Como qualquer coisa, né? Então, assim, na época eu fiquei meditando, eu cheguei lá com pressão baixa. Eu fiquei 4 horas meditando, porra. 4 horas controlando a respiração, 4 horas controlando a respiração, 4 horas controlando a respiração. O cara foi e falou, você veio com pressão baixa? Eu falei, não, eu vim com pressão alta. Ele falou, nossa, mas essa pressão tá boa. Eu falei, claro, eu tô 4 horas aqui na fila meditando aqui, eu tô quase dormindo. Não, pô, é difícil, né? Atendimento, eu falei, pô, mas você é um médico, né? Você é o atendimento, se você se criticar, fica difícil para mim. Ele falou, não, isso daqui ele falou assim, e aí a pergunta dele, né? E você vê como profissional da saúde a visão que ele tem, né? Você é da UFV, né? Eu falei, sou. Programa de pós? Eu falei, pós-graduação. Ansiedade.
na cidade. O diagnóstico é simples. Eu olhei assim, falei, nossa, o Sherlock Holmes está diferente hoje. Nossa, nem encostou o aparelho em você, né? Nem não fez anamnese, só perguntou. Eu chego falando que eu tô com alta. Você me avalia com baixo. Faz 2 perguntas, nada a ver, e conclui. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, assim, você obviamente não é o primeiro caso que me aparece aqui na mesma coisa. Assim, me aparece diversos estudantes de pós-graduação, de graduação, enfim, dependendo do período, obviamente, que tem o mesmo problema. O cara chega aqui sem ar, faltando ar, ou com pressão alta, ou alguma coisa nesse sentido, e eu vou diagnosticar alguns remédios aqui para você. Eram todos remédios tranquilos de tomar, não era nada muito, né, muito pesado. Mas é justamente isso. A gente acaba não comentando entre a gente, né? Vira uma história meio para aquele grupo que vivenciou. Então, é uma história minha com o Rodrigo, uma história minha com o Luciano, e depois essa conversa chega para você pelo Luciano, uma conversa normal de amigos. Mas assim, a gente acaba não trocando ideia sobre, né? De fato. E aí, quando a gente vai começar a normalizar isso, virar só a piada pela piada. Porque não foi trágico, né? Porque não foi trágico ainda. Tem o advérbio de tempo necessário na frase. É verdade. Não foi trágico ainda. A gente esquece de trocar essa ideia em público, assim, para todo mundo. E talvez um dos pontos da universidade, nesse ponto que eu faço, né, meu tom de crítica, obviamente, é a gente ter a necessidade de levar essa discussão a sério. Assim, não só aqui, a gente está falando dos 2 alunos da UFV, mas, assim, na Unicamp é a mesma coisa, na USP é a mesma coisa, na Unesp é a mesma coisa, na UFAM, em todos os lugares que tem no país. Não muda muito, né, cara? Cara. Assim, geralmente as instituições, elas são muito semelhantes. Então, assim, lógico que cada uma tem suas diferenças, mas o padrão é o mesmo. Estudante de pós-graduação, não só de pós-graduação, mas mais frequentemente por conta das pressões, sofre muito. Aqui, na UFV, na UFMG, na USP, segue um padrão. E o que você falou tem sentido, né? Essas políticas aí de elencando a saúde mental tem que ser prioridade, né? Ainda mais no período que a gente passou agora, né? Assim, pós-pandemia. Ainda, assim, hoje a gente está gravando aqui, obviamente as coisas já estão mais controladas, né? No sentido de vacinação, no sentido de reabertura para atividades, né, presenciais na universidade, por exemplo. Mas, assim, ainda estamos no meio do negócio. A gente não está num momento sem a pandemia de fato, né? A gente ainda está num momento de pandemia que ainda exige muito cuidado. E é aquele negócio, se esse momento de pandemia não gerar reflexão, não gerar mudança, não gerar uma reflexão de perspectiva, assim, não terá outro momento de tamanha grandiosidade que vá gerar reflexão. Porque a gente sabe disso, e o mundo acadêmico, assim como o mundo empresarial, coisa do tipo, ele entra num ritmo, ele entra numa rotina, você não vai ter esse tempo para pensar sobre. Esse tempo que a gente teve os primeiros meses, de todo mundo isolado, e todo mundo meio que tipo, caramba, olha como a vida muda, e essas reflexões mais filosóficas, né? A gente teve ali no começo da pandemia, geralmente, a gente não vai ter outro momento desse, assim, esperamos, obviamente, né? Torcemos para que não tenhamos no sentido ruim da expressão. Mas, assim, a gente não vai ter esse momento de reflexão. Assim, se essa reflexão não gerar uma mudança para essa nossa geração, que é uma geração que tende agora a caminhar para a universidade, se não gerar reflexão, cara, fudeu. Porque, assim, a gente vai ter que esperar, a gente vai ter que, entre aspas, sacrificar outra geração para gerar uma outra reflexão, jogar isso para outra frente. E talvez para a nossa geração, para a geração mais nova que já está na universidade, né, os professores, que passaram por isso recentemente, então tem uma memória afetiva traumática do que aconteceu de forma muito rápida na cabeça, talvez seja o momento de vamos lá. Tudo vai virar quadro escape mesmo? Tudo é publicação agora? É qualquer coisa pela publicação? Qualquer coisa pelo International Journal of Sports Science? Tudo por isso mesmo? Vamos por partes, vamos pensar, vamos entender a ciência, de fato, parar de
virar mastigador de paper, entender que a gente consegue produzir ciência de qualidade muito mais do que em quantidade, especificamente. E isso também diminui também os estresses que estão sendo causados pelo excesso de produtividade. E aí, amigo, me tira uma dúvida da sua vida, voltando a você, que eu fiquei. Você falou quando você conversou com o professor de ciclismo, né? O professor que estava coordenando o projeto. Você falou, cara, eu quero ir para o doutorado. Isso naquela época. Um mês de graduação. Por quê? Cara, porque eu acho assim... eu acho que eu tinha ele como referência de sucesso. Porque, assim, até então, quais os professores de educação física eu conhecia? Como eu te falei, eu entrei de paraquedas. Eu conhecia meu professor rola-bola lá da escola, que dava uma bola pra gente e né, vai jogar a bola e aquilo ali. E eu não conhecia muitos, eu não sabia muito da área. Como eu te falei, eu não tinha um capital cultural em relação à área da educação física. Então, eu não sabia o que o educador físico fazia. Quando eu falei com você que eu cheguei e caí numa sala de anatomia, de bioquímica, de fisiologia, eu falava, velho, o que eu tô caçando aqui, cara? Eu vou ser médico? Então, assim, eu não tinha conhecimento. Aí, quando eu vi esse cara, sabe quando você espelha num cara por ambição mesmo? Pô, o cara viajou o mundo inteiro, o cara é técnico da seleção brasileira, né? Eu sabia que tinha técnico da seleção brasileira na época, em 2010, quem era o técnico? O Dunga, que era da seleção brasileira. 2010, Dunga. Dunga. Então, aí eu falava assim, técnico da seleção brasileira? Eu só conheço Dunga, mais ninguém, cara. Pô, esse cara deve ser foda, eu quero ser igual a esse cara, sacou? E aí, o que o cara tinha? Doutorado. Eu falava, pô, eu ser um cara espelhado nesse cara, eu vou ter que fazer o doutorado. Aí eu falei, quero. Que para mim, naquele momento, a referência que eu tinha como ascensão era esse professor doutor, professor de universidade e técnico da seleção brasileira. Eu falei assim, então, eu tenho que fazer doutorado. E aí eu comecei a pesquisar. E aí depois disso, o que me motivou não foi mais a ambição de ser doutor por ser doutor. Aí eu entrei no mundo da pesquisa, da ciência, e eu acho fantástico, maravilhoso, no sentido de você gerar conhecimento e o seu conhecimento ser pautado em ciência, né? Não é falar, eu acho que a Terra é plana ou a Terra é redonda. Não, velho. Tem uma teoria e a teoria levou a essa conclusão. Então, você tem uma teoria, você tem métodos que levam a comprovar determinado... Cara, eu acho isso magnífico. Então, antes mesmo, e isso me ajudou muito enquanto pessoa, porque antes de eu afirmar qualquer coisa, então, assim, eu não fico, às vezes, assim, eu fiquei muito sistemático quanto a isso, porque hoje é muito difícil você falar assim, eu dar uma opinião se eu não tiver um cunho meio científico, de certeza, sabe? Tipo assim, eu não fico entrando em conversa por achismo. Às vezes eu falo assim, opa, peraí, bom, isso é assim porque é assim, sabe? E a ciência me levou a isso, porque o achismo, ele leva a gente para muita coisa errada, cara, para muito lugar, porque, eu vou fazer isso porque eu acho que... Eu vou tomar de pirona porque eu acho que vai melhorar minha dor de cabeça. Você nem sabe o que é sua dor de cabeça, cara. Por que você vai tomar de pirona? Sacou? Então, o achismo, eu acho que ele leva a gente para caminhos obscuros. E aí, quando você tem uma dúvida, ou né, falar uma dúvida pautada em ciência, isso te leva para um caminho de mais certeza. Não quer dizer que é certo, mas te leva para um caminho que pode ser que haja certeza naquilo ali, até que alguém prove o contrário. Então, assim, isso me ajudou muito. Então, eu me apaixonei por isso, porque um produto que a gente faz na nossa área melhora determinada coisa. Eu trabalho com exercício e saúde. Então, quando eu trabalho ali, vai ter acho que um momento para a gente trabalhar disso, quando eu trabalho ali e vejo que a função do coração melhorou, um determinado protocolo de exercício, isso é magnífico. É muito mais interessante do que os blogueiros aí falar que você faz 3 de 10 que melhora. Pô, velho, que método ele está usando? Ele está sendo embasado em algum referencial para ele falar isso, ou ele está falando pelo achismo?
sabe? Então, assim, então hoje eu tenho essa ideia de que isso eu tô falando em coisas mais sérias. Não tô falando em conversa bate-papo aqui, igual eu tô falando, eu acho que não. Porque isso aí, né, essas conversas assim que não vai mudar a nossa vida em nada, não. Mas quando a gente está conversando em assuntos que eu acho que são de extrema importância e podem ser decisivos para a vida de alguém, eu geralmente me pauto em ciência, sabe? E aí eu dou o valor, porque eu sou pesquisador, eu dou o valor ao que eu faço, né? Não teria como eu estar aqui não defendendo o que eu faço. Então, e foi por isso que eu me motivei. Depois que eu tive esse espelho, eu falei, não, esse negócio é muito viciante e eu quero isso, cara. Eu quero seguir nisso. E, cara, e às vezes na minha roda de amigo que eu converso muito com a minha namorada, cara, eu coloco. E eu amo sentar e escrever, cara. Eu amo fazer isso, sabe? Trazer as ideias. Eu amo fazer isso. Tem hora que é chato, é estressante, tem hora que não tá com cabelo, é ruim. Mas eu amo fazer isso, cara. Então, assim, eu amo, sabe? É tanto que quando alguém me pede ajuda, ou o Luciano, por aí, eu amo ajudar, cara. Amo, vamos lá, cara. Aí, sabe? Aí ele coloca um assunto, eu acho que é isso. Eu falo assim, mas você já parou para pensar que pode ser assim? Pautado nisso, porque isso acontece assim, eu trago a fundamentação teórica, isso. Aí, opa, cara, eu não pensei nisso, sabe? Então, assim, eu gosto disso, eu gosto muito. Então, isso me motiva. Então, no início foi um espelho de um professor bem-sucedido, e hoje é por mim mesmo, pela ciência, porque eu gosto de fazer isso. Amigo, me conte, agora fazendo a parte de provocador de uma conversa, é muito lindo, você ama, você vive aquilo que você ama, e eu tenho certeza que vive, porque já te acompanhei presencialmente, então a gente já teve essas conversas em artigos científicos que não saíram nossos, mas quase. Já escrevemos um juntos, inclusive, um de revisão juntos. Teve algo que te decepcionou nesse processo? Cara... Perguntinha filha da mãe, eu sei. Não tem algo, tem muitas coisas que me decepcionam ainda. A primeira você já citou aí, que é que esse mundo que a gente está, que é a produção, ela é mais importante do que o nosso aprendizado. Então, no doutorado, para você defender, você tem que publicar. Não importa o que eu aprendi, a minha filosofia, importa é o produto que sai do meu experimento. Então, isso é uma coisa que, sabe, por exemplo, isso emenda em outro ponto, que para você entrar numa faculdade, por exemplo, uma universidade federal, não conta a sua história, o que você sabe, conta publicação, e aí isso nos leva a querer publicar cada vez mais, porque se eu não publicar, vai ter um que publica mais, ele vai entrar e eu não. Então fica esse ciclo vicioso. Então isso me decepciona na pesquisa, porque eu acho que a gente tem que fazer o conhecimento para avançar, e não para ser mercadoria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vê a desvalorização da ciência. A gente vê que, só para você ter o tanto de recursos voltados para ciência e tecnologia que foram cortados nos últimos anos. Então, assim, qual que é a motivação? Eu sou pesquisador. Se eu estou vendo que o governo, né, a instituição não está valorizando, tipo, que motivação que eu tenho nisso, sabe? Então, mas, por outro lado, tem aquilo que eu falei. O que eu estou fazendo está produzindo um conhecimento pautado em ciência. Então, isso me motiva. Mas tem essas coisas. Aí tem outras coisas, tem outras rixas que a gente encontra, às vezes, no laboratório. Tem gente que te puxa para trás. E aí vai. Mas, assim, os pontos são esses principais, que é esse consumismo da ciência, que a gente tem que publicar, e muitas vezes a gente vê estudos que não tem qualificação nenhuma, mas aí as revistas, elas cobram sei lá, $2.500 e você publica uma receita de bolo, então isso banaliza a ciência, né? Essa questão do recurso e fomento da pesquisa na nossa
no nosso país não é valorizado, isso decepciona, sucateia as instituições públicas, que é onde está saindo as pesquisas, que são as universidades federais, a maioria delas, e, às vezes, a briga de ego entre os nossos próximos, né? Para querer ser mais, e essa competição, às vezes, ao invés de aproximar, às vezes afasta a gente das pessoas, e isso que me preocupa. Do contrário, eu acho muito bom, cara, porque se aprende. A partir do momento que você tem que estudar, que seu orientador fala, se vira, meu filho, estuda, você aprende muito. É muito. E uma coisa que ninguém. Você pode me tirar minha casa, você pode tirar meu dinheiro, você pode tirar minha vida, mas meu conhecimento você não tira, cara. Porque só se você dar uma porrada na minha cabeça, eu tenho na minha. Eu perder a memória, a amnésia, e aí perder, não lembrar de nada, mas do contrário, você não tira o meu conhecimento. O que eu aprendi, o que eu sei, ninguém me tira. Então, isso eu acho fascinante. E nessa linha, cara, para nós, acho que você tem a mesma vivência que eu em alguns pontos, que é justamente a questão de auxiliar em algumas orientações, né? Seja o pessoal da graduação, às vezes mestrado, enfim, você dá um suporte ali, um complementar àquele que o teu orientador oferece, até pelo sentido de auxílio no trabalho mesmo de laboratório. Cara, assim, não tem coisa mais legal do que você ter tido uma resenha com o cara. O cara sair com a cabeça fervilhando. Dá 2 dias, ele voltar, chegar para você e falar, cara, aquela conversa que a gente teve, eu tive uma epifania na cabeça e agora é isso. E o cara apresenta e fala, me explica. E ele começa, esse. Fala, isso. Oh. É muito gratificante, cara. Essa do cara chegar para você e você conseguir, assim. E aí eu acho que é um ponto que a nossa área discute um pouco. Assim, discute pouco porque também é a questão do tempo, não é uma questão de qualificação ou não qualificação. A gente, às vezes, pelo excesso desse processo, como esse processo ele vira meio que empresa, você tem que acelerar, produzir, você perde esses momentos, porque vira tudo muito burocrático. Então, assim, eu não explico para o aluno como é que escreve um artigo. Eu pressuponho que ele vai buscar a literatura que já tem ali, ou uma coisa. Eu não discuto para ele qual é a importância de escrever bem. Eu não explico para ele qual é a importância de organizar bem uma introdução para o leitor, que é quem, no caso, vai ter que entender o artigo. A gente acaba entrando num processo de ritmo de empresa, de fato. Então, cara, você produz isso. Se tiver dúvida, você vai ali e copia do cara. Copia assim, a estrutura, copia o modelo, copia isso, copia aquilo, porque ele é um cara de sucesso. E a gente perde essas epifanias, que são as coisas mais legais. O cara chegar a ter uma ideia na graduação, assim, quando você vê que o moleque parou para ler, puta, cara. É muito bom. Cara, é lindo demais isso acontecer. Até conversei com Pode falar, cortei. E o que eu acho mais legal nisso, cara, é porque, embora na sequência da vida a gente está um pouquinho avançado em relação ao pessoal da graduação, porque é normal, a gente estudou mais que eles, então a gente, às vezes, naquele objeto de estudo ali, a gente tem mais conhecimento naquela área, aí vem um cara que ainda é calouro na determinada área e faz a gente uma pergunta. E a gente fala, nunca parei para pensar isso, cara. E ali você constrói uma ideia, uma teoria, né? E pautada em que você já estudou e tal, e você consegue gerar um questionamento que pode ser uma pesquisa e que, tipo assim, você fala, pô, nunca tinha olhado por essa ótica, velho. Olha que coisa bacana, sabe? E aí os dois crescem, cara. Ou seja, não só eu estou ensinando aquele aluno, mas ele está me ensinando. Porque a partir do momento que ele me trouxe essa problemática e fez eu sair da minha zona de conforto, eu estou evoluindo. Eu não sou mais o mesmo. Sacou? É muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Cara, e quantas vezes a gente não... Isso acontece muito em grupo de estudo, né? A gente começa a aprofundar na área, né? Aprofundar no determinado tema da área, que é o nosso tema de pesquisa, alguma coisa assim. E aí tem lá um calor, assim, literalmente calor, primeira semana. O cara, assim, ele tá participando de tudo que está acontecendo e ele vai entrando em qualquer sala. Inclusive na do seu grupo de estudo. E aí ele faz a pergunta mais básica possível da sua área.
E aí você não lembra mais qual é a resposta da pergunta mais básica da sua área, porque você foi aprofundando em tudo quanto é lugar, menos no básico. E aí você fica, não, não, veja bem. E aí você vai e fala assim, caramba, esse cara me fez uma pergunta que me tirou do eixo, e é uma pergunta básica da minha área. E, assim, óbvio, há duas possibilidades de resposta para isso, né? A primeira possibilidade, que é essa que a gente está tendo de falar, puta, vamos ter que dar uma reestudada aí nessa parte, precisa dar uma reforçada nessa base, tudo, que é uma questão mais crítica, né, de reflexão. E a segunda, que é um meio que os grupos de estudo já fizeram há muito tempo, em muitos locais, não todos, obviamente, que é, não, esse tipo de pergunta não dá para responder. É muito básico. A gente aqui discute coisas mais avançadas. Porra! Né? Aí é complicado, né? Não, ter educador e dar essa resposta. Não, já isso acontece com uma frequência, infelizmente, maior do que devia. Né? Então, assim, é interessante. Eu lembro a primeira, quando eu comecei aqui as coisas em Viçosa, né, o projeto de doutorado, eu assumi o grupo de estudo relacionado ao futebol. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi inverter as ordens das perguntas. Porque geralmente o grupo de estudo ele começa com a pergunta do mais velho. Né? Sim. Então você vai para as perguntas dos caras do doutorado, depois você vai para a pergunta dos caras do mestrado, depois você vai para a pergunta do pessoal da graduação. Né? E aí eu inverti. Falei, não, quem começa é a graduação. Se tiver dúvida, vocês façam agora. Cara, o número de perguntas consideradas bestas, porque eram perguntas básicas da área, perguntas de iniciante mesmo, faz parte, que muita gente não sabia responder, porque a gente acaba não dando foco, de fato, a essa parte mais básica. Você vai aprofundando, você vai dando foco naquilo que é útil naquele momento do trabalho, de fato, é normal. E isso dá uma puxada de volta para a realidade. Tipo assim, entenda que não é, e esse é um pouco daquilo que você falou, não é o produto, é o teu aprendizado. Então, assim, às vezes, essa pergunta do cara da graduação que acabou de chegar com o cabelo meio raspado, meio azul, da festa, que ele chegou e falou assim, tá, o que é tal coisa? Aí você falou, caramba, não... Assim, eu sei, eu vou dar uma resposta dando a volta no cara, porque a gente é mais velho e sabe dar a resposta dando a volta. Então, deixa eu só interromper um minuto. Aí que tá. O meu processo de amadurecimento me levou hoje, cara. Eu não tenho problema se você me fizer uma pergunta, eu falar, não sei. Tenho que pesquisar. Sinceramente, não sei isso aí, não. Cara, hoje eu tenho a humildade, até eu entrar no doutorado, não. Eu queria que responder, não posso, não vou. Eu inventava, dava volta, enrolava o cara, não respondia o que o cara queria saber. Aí o cara não ficar constrangido, ele, entendi. E ninguém entendeu, desculpa a palavra, nenhuma. Congela, né? Congela nenhuma. Mas, e aí, hoje, eu tenho, sinceramente, a humildade de falar assim, cara, não sei, velho. Não sei, não. Isso aí eu tenho que aprofundar, não tô dominando. Por quê, cara? É normal não saber. Ninguém sabe tudo. Jesus Cristo não sabia tudo, cara. Sabe? Por que eu tenho que saber? Então, eu acho que normal. Enfim, acho que a gente pode ser humilde de não saber também. De procurar, né? Ao invés de ficar blá, 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 blá e não agregar nada para a pessoa. E eu acho que, assim, até para o pessoal fica mais honesto. O processo nosso, às vezes, de auxílio, né? Por exemplo, um dos primeiros caras que eu auxiliei a co-orientar, isso lá no Unicamp ainda, foi um cara relacionado à capoeira. Desculpa. Não, eu sei. Desculpa. Muito fora do padrão. É porque fora de ser de sua casinha, cara. Não. Completamente. Não, tá absolutamente correto. Eu também tive a mesma reação quando aconteceu isso. Vem cá, vamos fazer. Como é que você faz a gingada, pô? Não, esse moleque tava falando sobre a pedagogia do ensino na capoeira a partir do mestre alguma coisa. Eu não vou lembrar o nome do mestre, desculpa o mestre, mas assim, eu sou do futebol, não vou lembrar o nome do mestre. Eu não lembro os nomes dos meus mestres, então imagina os da capoeira, quando eu tive vivência. Era um trabalho legal, cara. E aí, eu falei, pô, mas eu não sei sobre o tema. Assim, não é da minha área. Mas ali com esse menino, o Gabriel,
Aliás, um dia eu ainda quero trazer o Gabriel aqui, que o Gabriel, esses meninos de graduação que aparecem meio espetacular, sabe, esses moleques forçados, tudo, você fala, puta, é um a cada. O cara é fora de série, fora da curvinha. E aí eu conversando com ele, falei, pô, mas pesquisa tal coisa, vê tal área, pois aqui você tem que conversar com tal pessoa, porque eu não vou conseguir te orientar. E é nesse ponto de curadoria do conteúdo, não é de passar o saber, não é de passar, falar, lê isso daqui e replica o que eu estou querendo que você fale. Não é isso. Mas esse processo de gerar uma reflexão, gerar uma curadoria, indicar as pessoas certas para ele conversar naquele momento, para ele refletir sobre aquele tema, é o que faz o trabalho dele avançar. Muito mais do que eu saber, de fato, o tema que ele está falando. Porque se eu souber, não precisa pesquisar mais. Uhum. Por base científica é isso. Se eu souber e eu publicar no lugar dele, já não precisa mais pesquisar. Então, assim, se o problema já foi solucionado, não precisamos mais do trabalho desse menino. Nem de nenhum outro. É só ele ler seu trabalho e tirar. Ele lê e fala em voz alta para todo mundo ouvir. Nesse momento que você faz esse processo, é aí que você e ele crescem. Uhum. Porque ele começou a debater umas coisas de pedagogia que ele ouviu dos outros professores que eu não fazia a menor ideia. Então chegou num ponto que eu estava do tipo assim, me explica. Porque, e não era um me explica no sentido vou te avaliar. Era um me explica do tipo assim, eu estou curioso para saber até onde você chegou, de fato. E aí eu vi a evolução do menino e falei, tá, entendi. Entendi que a orientação não é eu ficar cagando regra aqui. Uhum. É ele chegar sozinho no caminho dele e eu vou, tipo, ó, cuidado, vai bater, não vai, acelera agora, cuida do motor. É outro processo. É um cuidado com relação à pessoa e ao caminho que ela vai ter. Essa é meio, de fato, educado, né? Deixar a pessoa autônoma na ação, né? E isso é muito gratificante, cara. Isso é muito. Você já passou por isso, eu também tive a felicidade de passar por isso. Encontrar as pessoas tipo o Luciano, que é um excelente moleque, sendo moleque no bom sentido, obviamente. Excelente menino, garoto fantástico. Fica aqui o abraço registrado aqui, que ele vai fazer corte, colocar no Instagram. Não, as coisas na rede social que é difícil. O menino é bom. O menino é bom. Não. Então, assim, quando aparece esse tipo de pessoa que você vê que o cara tá afim de fato de fazer as coisas acontecer, cara, é gratificante demais. E como a gente passa a ter uma responsabilidade, principalmente conforme a gente vai avançando nas casinhas, né, no mundo acadêmico, como a gente passa a ter responsabilidade sobre criar um ambiente adequado para esse tipo de pessoa, né? Assim, a gente passa até a outra ponta da responsabilidade, né? Agora a gente vai ter que cuidar para que o ambiente que a gente pegou seja melhor do que aquele ambiente inicial. Então, acho isso é que muito importante. É nosso desafio, né? Amigo, depois que eu descobri que você teve uma banda, depois que eu descobri que você foi muito popular, depois que a gente trocou uma ideia sobre essas questões, me tire uma dúvida. O que você quer para o futuro? Cara, o que eu quero mesmo é ganhar na Mega Sena, né? Mas o que eu quero mesmo é isso. E viajar o mundo inteiro, viajar os, sei lá, 50 países com minha namorada. O que eu quero é isso. Ganhar na Mega Sena e fazer isso. Se você me perguntar o que eu quero. Mas o que eu tenho como objetivo hoje, cara, é, assim, passar num concurso público. Meu principal objetivo é passar no concurso público federal. Por quê? Porque onde, como eu te falei, eu sou apaixonado por pesquisa. E eu acho que aqui no Brasil é onde está voltado maior quantidade de... onde, né, as instituições federais públicas é onde tem maior produção de ciência no Brasil. Então, assim, como meu objetivo é fazer ciência, pesquisa, eu, querendo ou não, eu tenho que ir por esse caminho do concurso e tentar. Então, a princípio, é isso. Mas, cara, eu sou um cara extremamente aberto a ideias, assim, no sentido de crescer profissionalmente, entendeu? Então, assim, como eu te falei, a vida, eu sempre tenho essa filosofia, porque
tem gente que pode escolher. Então, geralmente, as pessoas de classe alta aí, as pessoas, vamos dizer, ricas do Brasil, né? Elas têm até classe média para alta, elas têm a possibilidade de escolher o que ela quer. Ah, eu quero fazer medicina. Meu pai paga um cursinho para mim, eu estudo 5 anos lá, faço medicina. O meu pai, eu quero fazer medicina, não quero fazer cursinho, quero fazer imediato. Eu pago a faculdade, se eu tiver dinheiro, pago. Se eu tivesse um filho e se eu tivesse condições, eu ia fazer para ele, não tem problema nenhum. Claro. Só que para a gente que não tem essas possibilidades, o que a gente encontra, e que se a gente estiver bem lá e fazer bem, e tá promovendo bem, eu acho que a gente tem que fazer. Então, assim, o meu principal objetivo é esse, concurso público federal. Mas isso nada me impede. Passei, sei lá, de fisiologista num clube de futebol. Cara, é um desafio que eu vou tentar honrar com ele, pois eu tenho um embasamento para fazer isso, eu tenho conhecimento, eu tenho sei onde buscar, eu vou. Passei numa empresa para trabalhar com ginástica laboral. Cara, não é o que eu pretendo, mas é uma oportunidade. Então, acho que a vida ela é feita de oportunidades. Onde que eu quero estar? Quero estar lá na Universidade Federal pesquisando. Mas onde que eu estou? Onde que a vida me deu oportunidades? É isso que eu vou fazer. Vou fazer dar o meu melhor para ficar bem feito. Ponto. Mas eu quero ser hoje, o meu objetivo é ser professor universitário. Ponto. Que é o que eu estou estudando para fazer. Eu estou fazendo mestrado acadêmico, né? Então, ou doutorado acadêmico, desculpa. Então, a minha ideia é ser professor universitário. Nessa linha do que você traçou, principalmente essa questão do professor universitário, que é o principal foco aí nessa história. Qual que é o teu propósito de vida? Perguntinha filha também, né? Qual que é o que assim, para além do âmbito escala profissional, né, onde você quer chegar em termos de local, o que te faz acordar pela manhã e se esforçar o tanto que você meus alunos. Ensinar de uma forma, sabe? Porque tipo, eu tive muitos professores, por exemplo, vou citar aqui, desculpa, né? Não sei, se não puder citar, não, você corta. Você não tem nem roteiro esse programa. Você corta, não tem nem roteiro, você pode fazer o que você quiser aqui. Um dos professores mais incríveis de didática que eu conheço é o João Bouzas. Porque ele dá aula de uma forma espontânea. Você tem gente, a gente fazia a metodologia da pesquisa, a disciplina chata pra cacete. Foi uma das melhores disciplinas que eu já fiz, que a metodologia é chata, mas o professor fez a disciplina ficar... Você fez com a gente. Fez a disciplina ficar boa demais, cara. Então, assim, quando eu vejo isso, eu tenho vontade, eu me espelho nisso, de o meu propósito é acordar de manhã e as pessoas irem para minha aula com vontade, com prazer de ir, e eu tentar explicar para elas, passar o conhecimento, o conteúdo para elas, e elas terem prazer de ir. Então, assim, se eu passar num concurso federal, eu acordar de manhã e falar assim, hoje tem aula da área que eu gosto, que é fisiologia, hoje eu vou dar aula de fisiologia. Cara, puta que pariu. Nossa Senhora. Você pode ter certeza que eu vou dar aula com o maior prazer. É como se eu estivesse viajando pelo mundo inteiro. Sabe? Porque acho que esse é o meu propósito. Passar, ensinar, além de fazer a pesquisa, né? Que eu acho que eu acordar e fazer isso é uma coisa que eu gosto. Mas mais do que isso, ensinar aqueles que estão ali querendo aprender. Acho que isso é fenomenal. Como eu dizia para o Paulo Freire, né? A gente aprende ensinando. E acho que o tanto que a gente aprende nessas aulas, assim, você já fez estágio de ensino, eu já fiz, as perguntas que surgem, que te dá a abertura de você pensar, refletir sobre, você cresce demais, cara. Mas cresce muito, muito, muito. Isso é prazeroso, isso é muito bom. E principalmente, eu lembro, nesses estágios de ensino, né, que a gente teve que fazer, eu lembro uma vez, a gente estava falando sobre futebol, e, obviamente, né, uma disciplina que eu estava ali conciliando, e surgiram perguntas que eu não, assim, eu sabia responder, mas os meus exemplos não encaixavam. Não. E você já teve conversa comigo, você sabe que os exemplos meus, principalmente quando eu estou falando de futebol, não são de futebol. Você sabe como é que funciona minha cabeça não funciona 100%.
Então ela vai buscar em outros locais o exemplo que não no futebol. E aí eu lembro que essa conversa começou em fundamento técnico no futebol, passe, chute, cruzamento, blá blá blá. Essa conversa continuou pelo estacionamento ali que tem ali no PVB, né, na saída do PVB aqui na UFV, e ficou uma roda de estudantes discutindo sobre filosofia. Porque o exemplo foi tomando proporção, e aí quando acabou, a gente ficou acho que mais uma hora ali, trocando ideia. Eu e um grupo pequeno de alunos ali que tinha saído com dúvida daquele exemplo. E eu parei e falei, putz, é isso, cara. Eu quero trocar ideia com esse cara, de fato. Quero poder ter essa resenha com ele, com essas pessoas, né, com todos que estão ali, sobre mais coisas que eu não entendo. Então, assim, quando eu olhei alguns pontos levantados ali, eu falei, houve uma troca de geração, por exemplo. Há exemplos que eu não consigo dar, que eu preciso aprender. Há coisas que eu preciso ir atrás. E aí eu lembro, por exemplo, do Cortella falando que ele ouvia, não vou lembrar qual que era, mas eu tenho a leve sensação que era NX0, o exemplo dele. Na época, isso já faz um bom tempo já. Ele falava assim, poxa, eu ouço esse tipo de banda nesse K-pop, lembrei agora. Ele falou, pô, ouço K-pop, por exemplo, não no sentido de eu gostar do K-pop, de eu curtir aquele momento de ouvir, mas eu preciso entender, ou pelo menos tentar compreender como aquele meu aluno está entendendo o mundo dele, de fato. Para aí eu conseguir proporcionar exemplos que façam sentido para ele, né? E eu acho que você, principalmente, aí entrando na parte de elogios, né? Não que eu precise, mas faço de forma espontânea, você tem a capacidade didática muito foda de explicar, de trocar ideia, de ser paciente. Eu confesso que assim, aí vem a parte competitiva minha, faz parte, eu também a tenho aflorado essa parte. Então eu ficava tipo assim, sei lá, quando você ia explicar, eu ficava, caralho, a paciência que esse cara tem, eu não tenho. Minha namorada fala que eu sou muito paciente. Mas depende, tá, Iago? Depende da hora, do momento. Mas quando você faz uma coisa... Sabe o que eu aprendi, cara? É o seguinte. Quando você faz uma coisa que você gosta, quando você tá com quem você gosta, quando você está no meio de quem você gosta, você tem paciência. Se você, a partir do momento que você não está fazendo uma coisa que te dá prazer, você perde a paciência. O que eu entendo, e eu entendo a minha personalidade desse jeito, eu sou paciente com minha mãe por quê? Tem hora que eu não sou, mas na maioria das vezes, e isso, né, com a maturidade eu fui desenvolvendo. Por que eu tenho paciência hoje com minha mãe? Porque eu sei que ela é importante para mim. Entendeu? Por que eu sou paciente para explicar uma coisa? Porque aquela é minha tarefa, é o meu trabalho e eu gosto de estar fazendo isso. Porque a partir do momento que eu perder a paciência de fazer aquilo, né, explicar aquilo para um aluno, por exemplo, eu deixei de gostar do que eu estou fazendo. Entendeu? Então, eu acho que parte desse princípio. Eu sou paciente porque eu gosto de estar fazendo aquilo. Porque eu acho que não... Cara, não tem como uma pessoa não gostar de uma coisa e ser paciente com ela. Me desculpa, eu não consigo. É o que eu tô te falando. Se eu encontro um cara que é chato pra cacete, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência, velho. Tchau pra você, Pablo. Eu não vou ficar discutindo com você. Eu não tenho paciência para isso. Sabe? Então, assim, eu sou paciente com aquilo que eu gosto. Acho que essa é uma das minhas qualidades, assim, das minhas características. Eu não vou falar que é qualidade ou defeito, mas não sei, Pode falar. é uma das minhas características. Se você não falar, eu falo. Então, assim. Então, tá bom. É uma decisão sua, não minha. Faça seu julgamento. Decisão sua. Se você não falar, eu falo. Eu estive presente nos ambientes, eu sei como é que funciona, então assim. Mas que bom. Se eu for ficar dando uma de humilde agora nessa altura do campeonato da conversa, aí eu vou falar que. Não é humildade, não, mas é porque assim, é difícil a gente falar da gente, sabe? Uhum. E principalmente, não é falar, é julgar se é bom ou ruim.
Porque o bom ou ruim parte da percepção do que você tem para mim. Eu sei o que eu sou, mas eu não posso falar que eu sou bom ou ruim, porque é você que é meu ouvinte, então eu sei que tem que tirar suas conclusões. Né? Então, se você está falando que bom, eu fico feliz e agradeço, mas, assim, é uma característica. Qualidade ou defeito, aí, acho que, por exemplo, para umas pessoas, tem gente que fala, né? Você é muito paciente, credo, como é que você aguenta? Tem gente que fala isso, mas, né, assim, pode ser um defeito, para outros é qualidade, então, mas é uma característica, ponto. A gente vai caminhando já para o final da nossa conversa, e eu estou avisando a todos que, só para quem esteja entrando agora no ServeCast, para entender o ritmo do projeto, antes de tudo, que é o seguinte, há uma primeira leva de pessoas que a gente está chamando agora, nesse começo, vocês vão ver nas próximas semanas, e a gente está gravando tudo em uma semana e meia, para deixar uma gaveta, então para ter um respiro na hora da produção, para deixar tudo organizado. E eu, obviamente, estou chamando as pessoas com quem eu vou passar 2 horas conversando e vou adorar passar mais 2, 3, 4, 20 horas conversando. Por isso que a gente chama amigo, né? Facilita muito o processo. Que se não puder também xinga, né? Desliga a liberdade que a gente passa a ter nesses exato momentos é uma coisa impressionante, entendeu? E eu estou fazendo isso com essas pessoas e vai parecer, nossa, ele faz isso todo o programa. Não é que eu faço todo o programa, é que eu estou chamando amigos dessa primeira geração, então, assim, é óbvio que eu vou fazer o mesmo convite a todo mundo, porque eu, obviamente, tenho carinho por todo mundo, seja pela amizade, Medina pela orientação, a Claudinha pelas conversas que eu tive com ela, sempre foi muito boa, o próprio Gustavo conhecendo, agora o Gustavo e o outro da USP, que também é um menino, esse tipo Luciano da vida, moleque bom que aparece, você fala, você pega carinho pela pessoa logo de cara, porque você se identifica, você fala, pô, moleque do caralho. Disposição, né, cara? Quando aparece os moleques assim, você fica, pô, precisa dar atenção suficiente para esse menino, porque é bom. E do mesmo jeito que eu fiz para esses caras, eu vou fazer esse convite para você. Eu quero muito que você volte, porque você percebeu que isso daqui não é uma entrevista de fato, é um bate-papo, e eu vou querer bater papo mais vezes contigo. Claro, então saiba, é um prazer. Então saiba que eu te encherei o saco nesse tranquilo. momento. Farei outros convites. Essas conversas, e você se vire para aguentar a amizade que você arrumou. Isso só agrega, Iago. Essas conversas eu acho que faz a gente crescer, faz a gente refletir. A gente pode contribuir um pouco com os nossos ouvintes aí, na perspectiva de a gente levar um pouquinho. Lógico que a gente não é modelo de nada para ninguém, mas eu sou do tipo assim, às vezes a gente não precisa errar como uma pessoa errou, pelo simples fato de a gente ver que ela foi por esse caminho e não deu certo, né? Então a gente fala assim, pô, para mim talvez pode dar, mas pô, se ele não deu, por que vamos tentar outro? Então talvez assim a gente possa servir como esse espelho para essas pessoas, né? E a gente assim ajudar no crescimento, e eu estou aqui à disposição. Quando você precisar, a gente conversa, se for algum assunto mais específico da área, estou à disposição. E é muito bom, cara. Assim, a gente refletir muita coisa. E tinha tempo que eu não contava essas histórias, tá? Não tinha anos que eu não contava essas histórias que eu contei aqui, mas muito boas, muito bom. Um bate-papo legal. Cara, primeiro te agradecer novamente pelo aceite do convite. Principalmente essa primeira geração que está topando o projeto, sem ver o projeto de fato ainda no ar. Então eu peguei os amigos e coloquei nessa roubada, né? Obviamente, te agradecer por você ter topado. Te agradecer pela amizade e carinho que você sempre teve comigo. Saiba que, independente do que for, assim, processo de doutorado, títulos conquistados, para onde você for na carreira, você sempre vai ter o meu carinho, porque naquele momento que eu mais precisei, você, Luciano, Emanuel, Hamilton, Aninha, vocês foram muito receptivos comigo e eu vou ser eternamente grato por vocês, assim como hoje, o caso da Mariana, agora nessa nova etapa, o caso do Alcides, eternamente, vocês, que eu tenho de dever para o Alcides, é um treco impressionante.
é o que o cara já ajudou, já estou devendo para ele umas 4 encarnações já. Então, não, pô, tô na dívida com ele, não é artigo científico que eu vou pagar, então o negócio tá muito difícil. Pelo menos nas próximas 4 encarnações minhas, não esquece. E, cara, é sempre bom contar com vocês. Do mesmo jeito que eu falei para a Claudinha ontem, e falei ontem também com Medina, né, nesse ritmo de gravação que a gente está, cara, no que precisar da minha pessoa, conta comigo para qualquer um desses projetos futuros, para atingir os seus objetivos, para trocar uma ideia. Do que precisar do SEV como espaço, como a gente não tem vínculo institucional com ninguém, ONG sem vínculo institucional, acaba tendo facilidade, às vezes, de criar alguma coisa, algum evento, alguma coisa que vocês... Pô, eu quero desabafar com o pessoal, quero trocar uma ideia. Às vezes fica mais fácil de criar, né, por esse tipo de ONG, esse tipo de organização. Conte comigo, você sabe a admiração que eu tenho por você como pessoa, por você enquanto profissional. Deixe suas palavras, depois eu faço aquele encerramento pedindo o like da galera, que agora eu sou youtuber, a gente precisa fazer essas palhaçadas. Mas, cara, novamente, muito obrigado. Por favor, dê suas últimas palavras. Iago, é o seguinte, eu faço das minhas palavras as que você falou aí, cara. Você é um cara, assim, como eu falei, quando chegou, o santo bateu. Se não tivesse batido, não, você pode ter certeza que a gente não estaria... Eu não estaria aqui hoje, porque quando eu não gosto, quando eu pego ranço, né? A palavra da atualidade é essa, ranço, não desce. E, tipo, a gente não pode ser hipócrita de fingir, cara. Você pode respeitar, mas fingir não dá para ser amigo. Você pode conviver, mas amigo não dá. Então, assim, quando eu te vi, o santo bateu, não foi à toa que a gente saiu, a gente conversou muito, trocou muitas ideias, fizemos disciplina juntos, fizemos trabalho juntos, foi muito bom. E você é um cara bom, a gente sempre falava isso com você, cara. E por trás, sem você não estar presente, eu falava, com o Luciano, cara, o Iago é um cara bom, mas eu tô com a dó dele porque ele vai sofrer. E você sabe do que a gente está falando. A gente falava isso, cara, o cara é muito bom, velho, o cara é disposição, mas coitado, não sabe onde que... E a gente sempre falava isso. E a gente se a carreira como professor não der certo, mãe de nada, assim, de previsão, você tá bom, viu? Pois é, e aí eu falava com ele assim, cara, o cara não merece isso, cara. O cara não merece porque o cara é um cara bom, humilde pra caralho, gente boa, e ele não merece isso. O cara vai sofrer. Falava isso com ele, sempre falava. E, assim, e eu tô falando e falo isso pra você, cara. Você é um cara exemplar, assim, um cara bom. A gente comenta que sua didática... O Luciano fala que você foi dar uma palestra na Semana de Educação Física, que, teve um professor lá da UFOP, a Albenar, que ele chama. Ele falou que de todo o simpósio, que a sua foi a melhor que teve. Cara, estou falando com toda seriedade para você. Eu não acompanhei porque eu não estava aqui, eu estava viajando, mas o Luciano falou isso. Você pode perguntar isso para o Luciano. O professor de lá da UFMG, que é um cara espetacular, ele falou, a melhor palestra que teve foi daquele menino do futebol, né? Quero ser. E aí, tipo assim, que você, na verdade, uma que você deu, além de você dar lá, você deu, acho que para um curso de administração, para algum curso aí que você deu esse. Você sempre dá essa palestra. O cara falou assim, fenomenal, cara. O cara é fenomenal. Então, assim, isso é um cara muito bom. Eu espero que assim como a minha, que eu espero que a minha também seja, meu futuro seja promissor, que o seu também seja, porque eu tenho certeza que você é um excelente profissional e um cara bom de lidar. Não é à toa que, se não fosse, eu não estaria aqui. Ponto. É simples assim. Como eu te falei, uma das minhas características, se o santo não bate, eu não faço questão. Nenhuma. Mas, se a gente está aqui é porque deu certo, espero que continue aí para a vida toda, né? Mesmo que seja distante, a gente continua a nossa amizade aí, porque você é um cara bom e a gente tem que manter por perto. E agradeço a todos os telespectadores aí para escutar nosso blá 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 aí, nossa resenha, né? Que isso aqui não foi entrevista, isso aqui foi resenha. Falar da minha banda, pô, isso é sacanagem, hein? Depois eu vou te mandar os áudios. Depois eu vou te mandar os áudios. Então, Sete, muito obrigado. E a Águia, todo mundo aí. Pessoal, primeiro, eu queria novamente agradecer ao Leôncio, agradecer a todos vocês que estão ouvindo este podcast, que vocês já entenderam que é esta resenha aberta
com profissionais da área. O intuito nosso é entender e demonstrar para vocês que as dores, sofrimentos, alegrias e vivências que vocês vão ter, muitas das pessoas que estão construindo a área, ou já construíram boa parte, contribuíram muito com a área, as pessoas passam também. Assim como a Claudinha falou ontem, para a gente, vocês, pela semana, vocês vão estar ou na entrevista seguinte ou na próxima. Como a Claudinha falou numa entrevista passada, a gente tem a mesma base fisiológica, né? A gente tem as mesmas necessidades. A gente precisa comer, beber, ir no banheiro, tomar banho, precisa fazer tudo igual. E é ser humano igual. Então, assim, essas resenhas que a gente está tendo são as mesmas resenhas que vocês vão ter internamente entre vocês, é as mesmas resenhas que vocês vão ter com seus professores. Cada um vai ter uma vivência de vida completamente distinta um do outro, mas é isso que a gente conversou todo esse tempo, através dos valores, através dessa construção, através dessa ideia que a gente está trocando, que a gente vai aprendendo para além daquilo que tem de conteúdo da nossa área especificamente. Como um youtuber, Leôncio, eu tenho que fechar isso daqui pedindo, primeiro, um like, curtam o vídeo, senão o YouTube não entende que vocês gostaram desta resenha. Então, curtam o vídeo, comentem aqui embaixo, comentem o que vocês acharam, comentem causos. Poxa, Iago, passei por tal coisa também na graduação. Comenta aqui embaixo, deixa a história. Vou ler tudo? Não faço a menor ideia. Não vou mentir para vocês também não. Mas tentarei. Tá? O esforço eu farei. Se eu conseguirei completar a leitura de tudo que vocês vão colocar é outra conversa, mas tentarei responder vocês sempre na medida do possível. Tá? Outra coisa importante, compartilhem o vídeo. Tá? Principalmente nesse começo de projeto, é sempre muito importante a gente conseguir que o vídeo chegue para mais gente. Como o YouTube não vai distribuir no primeiro momento, é com vocês, cara. É pela comunidade do SEV, pelos Sevenautas, que a gente vai conseguir fazer com que essa informação, com que essa conversa chegue para mais gente. E se inscrevam no canal, ativem o sininho. E, por fim, redes sociais. Instagram, o canal principal para a gente trocar essa ideia. Lá vai estar a agenda da semana, lá vão estar a lista dos convidados. Então, entrem lá, a gente troca essa ideia por lá, por aqui, em todos os canais que o Sérgio tiver à disposição. Então, Leôncio, muito obrigado e muito obrigado a todos por esse tempo e conversa e até a próxima. Um abraço, meus queridos. Com Deus.